aqui, o Senhor tem preparado todas as coisas. Essa classe é tua, a igreja é tua, os jovens são teus, nós estamos aqui para aprender da tua palavra desse momento tão especial. Obrigado por tudo, te louvamos. Amém e amém. Gente, pode sentar, vamos estudar um pouquinho hoje sobre a teologia da prosperidade. O que pega para mim é que quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de algo que é bíblico, cara. Não é algo que é extra-bíblico. A maioria das pessoas sonham em ser prósperas. Quem não quer ser próspero? Aliás, um dia aqui na igreja, eu me surpreendi quando eu estava fazendo uma oferta, não lembro o que eu estava fazendo, e eu perguntei, quem aqui quer ser rico? Teve gente que não levantou a mão. Aliás, menos, vamos botar assim, 30% da igreja levantou a mão. Então tem pessoas, isso a gente precisa aprender, que não vão querer prosperar. Ela não tem esse desejo. Ela quer usufruir do que a prosperidade traz, mas ela não quer. Não é nem não quer ir atrás, ela não quer achar caminhos, ela não quer pensar. Ela está confortável com a vida que ela tem. Por mais que essa vida, na minha visão, é uma vida pobre e miserável. Pobre não só financeiramente, porque quando a gente fala é pobre, dá uma impressão de que você está julgando a pessoa porque ela é pobre, mas segundo a tua visão, entendeu? Se eu perguntar para ti o que é ser rico, para o Arthur, ou para o Christian, ou para o Júnior, cada um vai ter uma visão do que é ser rico. Um vai achar que é ter jato, casa não sei aonde e tal, viajar para Dubai. O outro vai achar, não, ser rico para mim é ter um carro e eu não preciso viajar. Então as visões de prosperidade são diferentes. Entende o que eu estou falando? Não. Então, se eu chegar e dizer assim, ó, quem quer ser rico? Muita gente não quer ser, o cara não dá bola para isso, entendeu? A mesma coisa nas empresas, quando a gente fala assim, ó, quem quer ser líder? Nem todo mundo quer ser líder. Nem todo mundo quer liderar. Às vezes eu tenho um ótimo pedreiro e um péssimo mestre de obra. Quando eu pego esse cara que é pedreiro ou carpinteiro, mas ele é um baita profissional. Quando eu coloco esse cara como mestre de obra, eu estrago esse cara. Ele não sabe liderar, ele não quer liderar, ele não consegue lidar com pessoas. Então isso é um problema. Mas a prosperidade em si é bíblica. Então a primeira coisa que a gente tem que definir, o que é a prosperidade? Certo? O que é para mim? O que é? A segunda coisa que eu tenho que perguntar é, para mim é importante prosperar? Eu quero prosperar? Certo ou não? O que é e eu quero. Uma vez que eu defino se eu quero prosperar e o que é prosperidade, por exemplo, para muitas pessoas prosperidade vai ser ter um ministério na igreja. Quando eu era da classe dos jovens, ou mais novo, quando eu era aluno dos jovens, 15, 20 anos, o sonho de todo mundo, cara, era ter ministério na igreja, cara. A profecia, não, porque tu vais gravar um CD. Por quê? Porque ser usado por Deus é exercer algum cargo dentro da igreja. Hoje a nossa visão de prosperidade é uma visão financeira. Então eu defini o que é a prosperidade. Para mim, prosperidade é isso aqui. Se eu ter um carro bom, uma casa boa, uma empresa e tal, para mim isso é prosperidade. O outro não. Para mim isso não é prosperidade. Prosperidade para mim é ser um professor da faculdade. Enquanto eu não ter lá um diploma de mestre, eu não vou sossegar. Então para ele prosperidade é outra coisa. Uma vez que eu defini isso na minha vida, eu começo a fugir da falácia da teologia da prosperidade. Porque se para mim prosperidade é ter um ministério na igreja, é ser um professor mestre, alguém chegar e profetizar assim, ó, dê 100 que você vai ganhar 1000. Você não vai cair nessa pegadinha. Entende o que eu estou falando? Não. Por quê? Porque eu já defini que aquilo para mim não faz sentido. Então qualquer profecia que vir para mim nesse sentido, não muda nada. O porquê é que as pessoas caem? Na falácia da teologia da prosperidade. Desespero, medo, ambição. O cara, ele tá com o pai doente, o cara tá com a mãe doente, com o filho doente, o cara tá passando por algum problema. Chega um pastor e diz assim, sabe por que teu filho tá doente? Porque tu não tem dado oferta na igreja. Tu vai ofertar ou não? E aí,
tem dois jogos aqui. O primeiro jogo, o cara que está na ganância, certo? O cara que está na ganância, que é o cara que quer, e o cara, é uma troca isso aqui, tá? É uma troca. E o cara que está, o que está na ganância, e o ganancioso. Então, se eu pego um pastor que saiba usar essas ferramentas, meu irmão, o cara vai arrancar o teu dinheiro inteiro. Mas é que o evangelho não é focado na prosperidade material, não é? Para mim. O evangelho é renúncia, né? Não tem nada a ver com dinheiro. Porque a Bíblia fala que para ser rico tem que ter o dom da riqueza. Nem todo mundo vai ser rico. Mesmo que ele se esforce, não vai ser rico. É um dom que Deus dá. A prosperidade pode ser para qualquer pessoa, mas ser rico não é para qualquer um. Mas o que é riqueza? Então, de dinheiro, estou falando riqueza de dinheiro. Tá. A Bíblia fala sobre a riqueza do dinheiro, que é dom que Deus dá. Tá. Mas a prosperidade não. A prosperidade envolve muitas coisas, não só o dinheiro. Isso aí. Então a lição é exatamente sobre isso, sobre essa troca desse cara que é ganancioso com o cara que sabe usar a ganância. Então se chega uma pessoa lá com o pai doente, quanto que você vai gastar de hospital? Você entendeu? Paga metade aqui na igreja, Se você morrer e ir para o inferno, vale mais você ter um terreno no céu ou um terreno no inferno? Aliás, a Igreja Católica foi condenada há muito tempo porque ela vendia as indulgências. O que é? Você tem que dar um dinheiro aqui para a gente separar um lote para você no céu. Então, gente, a teologia da prosperidade é exatamente isso. O que é a falácia? A prosperidade é bíblica? É. A Bíblia diz que só de nós aceitarmos a Jesus e caminharmos com Ele, a gente já ganha 100 vezes mais aqui na Terra. Está na Bíblia, se quiserem dar um Google aí. Só de você reconhecer o reino de Cristo, 100 vezes mais. 100 vezes. 100 vezes mais saúde, 100 vezes mais saúde psicológica, 100 vezes mais prosperidade de dinheiro, 100 vezes mais prosperidade familiar, 100 vezes de tudo. A Bíblia está escrito lá. Agora, aonde que entra o problema disso? É quando, o que o Júnior falou, é quando eu coloco na conta da Bíblia uma prosperidade extra-bíblica. Por quê? Porque daí eu tenho Paulo morrendo, sendo açoitado, Jesus sendo morto na cruz. Então esses caras não eram prósperos? Não eram ricos? Só porque morreram dessa forma? E isso faz com que nós olhamos para os irmãozinhos lá da igreja, que não tem nem dente na boca, e começamos a achar que ele está em pecado, ou para o irmão que está doente. Eu já vi algum irmão que estava passando necessidade, e as pessoas olharem, qual pecado será que esse irmão cometeu? Entendeu? Pregar a prosperidade aqui no litoral é fácil. Vai pregar a prosperidade lá na África, para te os países. Pois é, se a gente tirar por se o cara está bem, Deus está com ele ou não, a África está sozinha. É porque pregar aqui no sul que tem serviço à vontade, se a pessoa não pode administrador, Deus abençoa, mas... Não, eu tenho uma outra visão sobre isso. Quando você me fala isso, pregar aqui é uma coisa, pregar na África é outra. Não, na África é um país pobre, não vamos falar. Eu entendi o teu conceito de... Faz todo sentido para mim e ao mesmo tempo, eu acredito que se Deus quiser prosperar essa pessoa, ela prospera lá na África. Não, mas nem todo mundo Deus vai fazer isso. Não, calma. Uma coisa é ser todo mundo, outra coisa é a possibilidade. Entendeu? Eu falo a exceção da pessoa ser rica e dono de Deus, não todo mundo vai ser. Agora eu quero ver pregar prosperidade para todo mundo lá, porque se Deus faz para um, tem que fazer para todo mundo. Não é que Deus faz para um ou faz para todo mundo. Deixa eu te dar uma explicação da seguinte forma. Hoje existe mais comida no mundo do que o que as pessoas podem consumir, certo? Com certeza. Ponto final. Então, o problema não é a falta de comida, o problema é a má distribuição política. Então, a culpa não é de Deus de não ter riqueza para todo mundo, a culpa é do próprio ser humano. Mas a culpa não é das pessoas que estão com fome também, é isso que tem que entender. A culpa é dos governantes. Porque as pessoas que estão lá se lascando não estão com esse problema, tipo, eles querem comer, mas não tem. E nós aqui jogamos comida fora. Então, mas é isso que eu estou querendo dizer. Deus fez a terra para prosperar. Sim. Tu entendeu? Então, por exemplo, eu tive que perder essa visão que eu tinha de que a África era pobre, do que Gana era pobre, do que a Nigéria é pobre. Porque se você botar aqui Bangladesh, os piores países do mundo, e você colocar, vai aparecer foto de pobreza. Mas se você pegar um avião e for lá, ou você colocar
no Google Maps, o centro dessas cidades são cidades riquíssimas. McDonald's, Burger King. Com tudo que tem aqui, vai ter lá. A diferença é que lá, a diferença é que lá, a maioria é pobre e a minoria é rica. Se tu pegar Cuba, cara, tem gente rica em Cuba. Se tu pegar Venezuela hoje, Venezuela, tá todo mundo vem da Venezuela porque tá passando fome lá. Tem loja da Ferrari na Venezuela. O problema nunca foi Deus querer te abençoar. Nunca foi. O problema é você não estar capacitado para isso. E aí Deus enfia dinheiro em você e você morre tudo em coisas que não é para você usar. Aí o que Deus vai fazer? Eu vou falar disso aqui um pouquinho mais para frente. Mas a gente não vai entrar por esse caminho, porque senão a gente não vai ter saída lá na frente. A ideia aqui é nós combatermos a seguinte frase: o irmão está pobre porque está em pecado. Ou o irmão está doente porque o irmão está em pecado. Ou tu não está prosperando porque Deus não é contigo. Tem um vídeo na internet que o pastor fala: sabe qual é a prova de que você não tem Deus? Você está aí fudido. O cara usa esse palavrão. Tá vendo que nós estamos só em ano, não tem mulher? Que teologia é essa, cara? Tem um vídeo aí, separar o vídeo. Não sei se você já viu esse vídeo que eu estou falando, não. O pastor está pregando, quer ver a prova de que você... Já viu o vídeo? Pastor, cara, que você não tem Deus? Olha o quanto você está bem de púlpito falando para a igreja. Então, cara, isso não é prova de que Deus não está com a pessoa, porque a pessoa está mal. Tá? Então, o texto que a gente vai usar hoje, Apocalipse 3,17, como dizes, cara, estou rico, eu sou rico, cheguei no limite aqui para mim. Eu conheço gente que fala isso. Sou rico, cara, eu estou enriquecido, não tenho falta de nada. Estou bem pra caramba. Aí Deus olha para ele e diz: cara, tu não sabe que tu é um desgraçado. O que é desgraçado? Uma pessoa sem graça. O que tu é mais? Miserável. O que é miserável? É a linha da miséria, abaixo da linha da miséria. Apesar de ele ter o quê? Dinheiro. E tu és pobre, improdutivo, você é cego, ou seja, você não está vendo a realidade, e você é nu. Você pode estar até com a calça da Louis Vuitton de 15 mil reais, mas não muda nada. Tu é pobre, cego e nu, tu é miserável. Tá? Esse é o texto. O resumo da lição: a teologia da prosperidade, ela busca associar bênçãos, e aqui, Júnior, que a gente vai separar, divinas da riqueza material. Uma bênção divina, um filho é uma bênção divina. Mas ele traz riqueza ou traz pobreza? Traz riqueza também, mas mais prejuízo do que riqueza. Que custa caro, tá? O chamado bíblico ao contentamento é a verdadeira riqueza espiritual em Cristo. Então, o chamado, o desafio nosso é estarmos bem com aquilo que Deus preparou para nós. Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu tenho uma frase para a minha vida: eu sou grato pelo que tenho, mas não estou onde quero. Você entendeu? Sim. Eu estou contente com o que eu tenho. Se continuar assim tá bom, mas eu quero mais. Mas eu quero mais. Agora, esse mais não pode fazer eu querer colocar na conta de Deus. Não, eu sou crente, porque, entendeu? Ou, não, como eu sou crente, Deus vai ter que me dar. Ou eu estou cumprindo a listinha de ir na igreja todo culto e Deus tem que me abençoar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então, o que a gente precisa aprender hoje, gente? Identificar esses ensinos. A gente precisa identificar o que é bíblico e o que não é. Então, se chegar alguém para você falando que porque você dizimou, porque você ofertou, porque a igreja é terra fértil, porque não, eu congreguei muitos anos e nasci dentro da igreja, eu já vi todo tipo de palavra de oferta, cara. E eu já vi Deus responder aquelas ofertas. Segundo ofertas que ofertaram. Porque dá, porque Deus vai te abençoar. E o camarada dava e Deus respondia. Eu já vi gente chegar doente na igreja, o cara quando estava doente, só tá filmando aí, cara. Bota mais pra cá, meu irmão. Vem cá, bota. Então, eu já vi, cara, pode entrar, gente, pode entrar, sejam bem-vindas. Você acha que a lição da sua filha? A lição da tua filha também? A lição da minha filha? Não tá. Oi, filha. Não tá. Não tá. Pode entrar. Então, eu já vi. Sejam bem-vindas vocês, né?
Então, eu já vi pessoas... eu já vi pessoas colocarem na conta de Deus uma coisa porque era o ensino errado. E pessoas chegar na igreja e fazer voto com Deus. Se tu me curares, eu vou construir uma igreja. E Deus cura a pessoa. Constrói. Hã? Constrói. Aqui o testemunho que eu estou contando construiu. Então o cara vem para a igreja para fazer uma troca com Deus. Não, eu vou para a igreja se tu me enriqueceres. Eu vou para a igreja se tu me abençoares. Eu vou para a igreja, ou eu chego na igreja e me empenho tanto para aquilo ali. E Deus responde. E por que Deus responde para uns e não responde para outros? Deus conhece o coração. Também. Forma de pedir? Hã? Forma de pedir? Também. Mas veja bem. Propósito. A Emily está estudando farmácia. Tem termos técnicos de farmácia que quando ela falar, eu não vou entender. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Ou eu tenho o meu menininho de 6 anos. Se eu vou no shopping, pai, compra isso. Toda loja que eu vou, ele quer comprar alguma coisa. Se eu vou no mercado, pai, compra cartinha. O idioma dele comigo é troca. Entende não? Já com a minha filha Julie, não é. Então, tem pessoas que Deus vai atender a oração delas porque o idioma delas e o modo que Deus se apresenta para ela é troca. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Então vai chegar uma pessoa aqui na igreja, eu vi isso acontecer, eu estou com HIV, eu adquiri HIV, adquiri não, mas fala, eu contraí HIV e tal, e me cura, e Deus cura, e Deus cura. Por que Deus cura? Porque para Deus curar um HIV não é nada, mas para Deus ter a alma dessa pessoa é tudo. Então Deus cura ela, está tudo bem, entendeu? O problema é quando essa pessoa encontra com Deus e ela continua achando que aquele idioma é o único idioma que Deus fala. Então vão ter pessoas que vão vir para a igreja, Deus abre a porta financeira, e Deus abre, Deus dá emprego. E a pessoa entrou ganhando 1.500. Quando ela entrou ganhando 1.500, ela dizimava 150. Aí agora ela está ganhando 14 mil, que ela tem que dizimar 1.400, ela já não faz mais não, agora não precisa mais. Porque quando ela chegou, o idioma dela era um. Quando ela foi abençoada, o idioma era outro. Então, às vezes, Deus vai abençoar aquela pessoa que veio só pela troca, até um determinado tempo. Por quê? Porque para Deus, tá tudo bem ele dar alguma coisa, mas para a pessoa é a única forma que ela encontrou Deus. Por isso que Deus está usando muitos empresários para levar o evangelho. O maior culto de Santa Catarina não acontece nas igrejas. A maior igreja de Santa Catarina tem 3.400 cadeiras. Toda segunda-feira tem uma empresa em Joinville que faz um culto para 7.000 funcionários. Então Deus, se quiser pregar o evangelho na África, Deus não precisa mandar uma igreja. Tem um monte de igreja aberta na África. Deus pode mandar uma empresa. Vocês estão entendendo? Porque para Deus a mensagem precisa chegar. Indiferente se for numa igreja ou se for numa empresa, a mensagem está sendo pregada. Então, o que a gente não pode cair? É colocar na conta de Deus que Ele é obrigado a abençoar. É só isso que não pode. Vocês chegaram atrasados, mas eu expliquei que a prosperidade, ela é bíblica. Não está na Bíblia que você vai ser próspero. Só de você aceitar Jesus, está lá na Bíblia, tem um versículo, você já ganhou 100 vezes mais. Só de aceitar, só de você caminhar com Cristo, já ganhou 100 vezes mais. Aí o que a gente definiu, que eu tinha escrito aqui antes? O que é a prosperidade para mim? Prosperidade para mim é uma coisa, para o Ronaldo é outra, para o Arthur é outra, para o outro Arthur é outro, cada um vai ter uma prosperidade. Então, o problema não é Deus prosperar, o problema é eu achar que Ele é obrigado a prosperar. E uma vez que eu defini o que é prosperidade e a minha ganância ativa, a pessoa vai chegar na minha igreja, Ronana, e aí tem uma troca que eu apaguei aqui, mas estava escrito, ó, ganância versus o ganancioso. Se eu tenho um pastor ganancioso, ele vai arrancar todo o meu dinheiro. Porque eu vou chegar lá e eu quero ficar rico. Não, quer ficar rico? A oferta hoje é 100 para 1. O que tu der aqui, Deus vai te dar 100 vezes mais. Está na Bíblia esse versículo. E aí eu vou usar esse versículo para isso. Distorce. Claro. Está na Bíblia esse versículo. Eu posso ler lá na Bíblia. A Bíblia diz que só de você aceitar Jesus você já ganhou 100 vezes mais. Mas está no texto.
Que se você der, o que você der hoje vai valer 100 vezes mais. Não, tu tem R$1.000, não, quando eu vou dar 1.000, eu vou ganhar 100 mil, pô. Tá na Bíblia isso? Não, não tá na Bíblia isso. A Bíblia diz que se você vir pro reino, você já vai ganhar 100 vezes mais. Saúde mental, saúde psicológica, saúde emocional, saúde familiar, saúde no teu corpo, desenvolvimento de todas as áreas 100 vezes mais. Mas nem todas as áreas são áreas financeiras. Porque para Deus finanças não é nada, cara. Deus é dono da Porsche, da Ferrari. Vai ver que o ouro vai ser pisado pela gente mesmo. Tá? Então, a gente não cair nessa falácia. Então, nós precisamos hoje identificar esse ensino equivocado. Segunda coisa, enfatizar qual é a versão bíblica para isso, qual é a visão bíblica para isso. E terceira coisa, reconhecer os efeitos disso, o estrago disso. Eu conheço uma pessoa, uma irmã, que o filho deu câncer. E profetizaram para ela, Deus vai curar o teu filho. Onde ela ia na casa de oração, vinha a profecia, Deus vai curar o teu filho, Deus vai curar o teu filho. Deus não curou, o filho dela morreu. Ela conta até hoje, depois que o filho dela morreu, ela divorciou do marido, a vida deles acabaram. Por quê? Porque eles acreditaram. Se chegasse um irmão e dissesse assim, ó, Deus pode curar o teu filho. Deus pode, Ele é dono da vida e da saúde. Deus pode curar. Mas se for da vontade dele. Porém, se Ele não curar, tem um propósito nisso. E já começasse a preparar a pessoa para que Deus pudesse fazer ou não, beleza. Agora, foi dada uma certeza de que Deus ia curar aquela pessoa. Compreende o que eu estou falando? Não. E aí a mãe desse menino tomou aquilo por verdade. Ela conta que no dia do velório, até o dia que o cara botou a massa de cimento em cima ela acreditava que ele ia ressuscitar. Ela disse, não, vai chegar alguém aqui, vai colocar a mão sobre ele, ele vai levantar. Não, ela não chorou o velório inteiro. Quando ela viu que não tinha mais o que fazer, não teve mais o que fazer, ela disse, não, Deus me abandonou. Onde que está na Bíblia que Deus abandonou? Porque morreu alguém. E o menino está no céu. É capaz de ela ir para o inferno. Não vou falar isso, que é uma coisa muito pesada demais, mas é capaz de essa decepção ser tão forte, ela atribuir a Deus uma culpa que não é de Deus. Porque não foi Deus que falou com ela. Eu não acredito que ela vá para o inferno. Eu usei uma frase forte. É possível. Deus é misericordioso e ela é uma cristã só. Mas vocês entendem que eu estou dizendo por causa desse ensino miserável de que Deus é o nosso empregado. Não, agora eu sou. Deus é que tem que fazer o que eu quero, não é Deus fazer o que Ele quer. Se Ele não fizer, Ele me abandonou. Tá? Então a gente vai partir por esse caminho aqui, tá? Então, principais ensinos, pessoal, que a gente precisa discutir um pouquinho hoje. E algumas coisas confrontam o que eu penso, algumas coisas realinham o que eu penso, porque algumas são coisas que eu pratico. Agora, desde que isso esteja sob o filtro da Bíblia, certo? Vocês leem aqui o texto? Então vamos lá, quem vai ler para nós o primeiro ponto aqui, ó. Confissão positiva, vai lá. A confissão positiva ensina que as palavras têm um poder criativo. Segundo seus defensores, basta declarar em fé para que a bênção seja liberada. Essa ideia tem raízes no movimento da fé e em filosofias de autoajuda, mas não encontra respaldo sólido nas Escrituras. Embora a Bíblia fale sobre o poder da palavra, Provérbios 18, 21, ela nunca atribuiu às declarações humanas o poder divino da criação. A prática da confissão positiva reduz a fé a uma técnica, uma fórmula mágica, que ativa os direitos do crente diante de Deus. Com isso, a oração deixa de ser um ato de comunicação e dependência para se tornar uma exigência de resultados. Essa abordagem inverte a relação entre o Criador e a criatura, colocando o homem no centro e reduzindo Deus a um cumpridor de desejos. No entanto, a fé bíblica está ancorada na soberania e vontade de Deus. Mesmo orando com fé, Jesus ensinou a dizer, seja feita a tua vontade. Então qual é o problema disso? Tem alguma coisa errada em você fazer uma confissão positiva? Não tem. Estudos dizem que pessoas que têm uma autoestima elevada têm
quase 90% mais de capacidade de se sair bem na vida do que uma pessoa que tem uma autoestima baixa. As mulheres estupradas, vilipendiadas, violentadas, na sua grande maioria são mulheres de autoestima baixa. Existiu há uns anos atrás, não sei quanto tempo atrás, uns 20 anos atrás, um cara chamado Maníaco da Luz Vermelha. Maníaco do Parque. Vocês ouviram falar sobre isso? Alguém sabe o que eu estou falando? Esse cara chegava numa pessoa e dizia, numa mulher, e dizia assim, ó, eu te vi sentada no ônibus agora e eu fiquei analisando. Tu tem o perfil para ser uma modelo, sabe, Gisele? Sabe? Sei. Então, eu sou fotógrafo e eu posso fazer um ensaio, tu vai ser modelo, olha o teu perfil. Aquela pessoa acreditava na história desse cara, descia do ônibus, entrava num matagal, mato adentro, o cara matava ela, cortava ela toda. Ele fez isso com várias mulheres. E o entrevistador foi falar com ele. Depois que ele foi preso, pegado, a polícia teve que fazer uma investigação e tal. Como é que tu escolhia as tuas vítimas? Ele assim, fácil. Eu só olhava para a pessoa, para a mulher que estava com o cabisbaixo, eu já sabia que ela era uma pessoa propensa a ser iludida por mim. Vocês estão entendendo a lógica que eu estou criando? A gente está construindo um pensamento. Agora, se ele chega para uma pessoa que tem a autoestima elevada, que está bem consigo mesmo, não, eu vim aqui porque tu é uma modelo. Tu tá ficando louco, cara, cai fora daqui, tu acha que eu sou o quê? Você entendeu o que eu estou falando ou não? Então, isso aqui, a confissão positiva, ela funciona. Ela só não pode funcionar se eu utilizar ela como se Deus tivesse me autorizando a usar aquilo ali, tu entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, ele tem um fundamento psicológico. Você dizer assim, ó, não, eu faço confissão positiva, por exemplo. Eu tenho lá escrito as coisas que eu já trouxe foto na lição, não trouxe hoje, mas eu tenho lá. Eu sou abençoado porque Cristo perdoou os meus pecados. É uma confissão positiva. Essa confissão positiva é errada, não? Eu sou abençoado. Sou ou não sou? Por quê? Porque Cristo perdoou os meus pecados. A minha família é escolhida por Deus. Então são várias confissões que a gente vai fazendo. Qual é o problema? É quando eu tiro Deus dessa equação, dessa frase. Entendeu? Eu sou forte. Se eu me esforçar, eu consigo. Tudo depende de mim. Foi o que a gente falou ontem lá em casa. A minha chefe, ela coloca em toda... Quando ela trabalhava lá, ela colocava em toda a farmácia. Onde tem espaço, vai colocando post-it. Tipo, eu sou linda, eu consigo, eu isso, eu aquilo. Beleza. Aí teve um dia que eu falei, nossa, nós batemos uma meta hoje. Ela falou, sim, viu? É só profetizar, é só falar. Tá, e o meu trabalho? E eu trabalhei, entendeu? Tá. Existem esses dois caminhos. Uma coisa é eu dizer assim, não, Deus falou que vai me dar. E eu ficar dormindo até 10 horas da manhã. Não, Deus falou que vai me dar. Eu tenho que estar à disposição aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que estar no movimento. São coisas diferentes. Então, primeira coisa, tem um fundamento psicológico. A autoestima funciona. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, vai fazer um negócio, vai se apresentar com alguém, vai conhecer alguém para namorar, se você for tudo desarrumado, tudo errado, a chance daquilo dar certo é menor. Então, quando eu tenho autoestima, eu me penteio, eu passo um perfume, eu tô antenado para estar bem com aquele ambiente que eu estou indo. Então, isso funciona. Só que isso são meras técnicas emocionais. Não é bíblico. É uma técnica. Funciona. Mas isso não está na Bíblia. Compreende o que eu estou falando? Não. Então, isso faz com que eu coloque a oração da palavra de Deus contra Deus. Então, na tua palavra está escrito que se eu aceitar Jesus, eu vou ganhar 100 vezes mais. Então, eu meio que coloco Deus contra Deus. Isso é impossível. Não tem como a gente fazer isso. Mas o pensamento é esse. É eu usar a palavra de Deus. Não, tu prometeu que tu ia me abençoar. Colocar contra a parede. Tu entendeu? Tu prometeu que tu ia me abençoar. Mas Deus, cara, quem que tu é, pô? Tá ficando louco? Entendeu? Eu prometi que ia te dar salvação, vida eterna, perdoar os teus pecados, te dar felicidade, tudo. Mas nunca te prometi dinheiro, pô. Entendeu? Então é colocar na conta de Deus uma coisa e ainda usar isso contra Ele mesmo. Porque eu já vi oração e eu declaro sobre a tua vida. Quem que tu é para declarar? Tu é o dono da saúde, do planeta, do universo? Eu declaro, entendeu? Sobre a minha palavra. Eu já vi aquele pastor da Igreja Mundial, aquele moreno do chapelão, sabe o que eu estou falando? Não. Ele vai, não, pode trazer aqui, eu vou curar. Pô, eu vou curar.
E a galera vai. Vai. Tá? Então, declarações humanas baseadas no propósito divino funcionam. Então, se eu fizer uma declaração baseada no propósito de Deus, não, Deus falou para mim que ia me enviar como missionário. Eu cheguei nesse Deus, tu me colocou aqui. Você entendeu? Então, quando eu estou no propósito, e isso é um propósito verdadeiro, isso vai funcionar. Então, colocar Deus como funcionário, cara, não, eu declaro que Deus não é uma relação onde você é o servo e Deus é Deus. Você está colocando Deus como servo, tá? E como se isso fosse possível, porque não é, né? Deus não se frustra com isso. Se você disser, Deus, porque o Senhor disse isso, porque não sei o que, Deus vai, meu Deus, estou decepcionado com ela. Não, Deus não vai se decepcionar com você. Você é que vai se decepcionar com você. Entende? Porque você está crendo numa coisa que não é. Ontem eu fiquei até 4 horas da manhã acordado com uma família lá. E a menina, a filha deles, ela é tão decepcionada com a igreja, com a religião, que ela decidiu, tá em depressão, tá difícil a vida. E ela começou a se aproximar da igreja de novo, se aproximar, e passou a dizer, não, nós vamos te ungir aqui como missionária. Ela saiu da igreja. Ah, Melina, mas o relacionamento é dela e Deus, não é da igreja. Não, o mecanismo que ela encontrou de conhecer Deus é o mecanismo errado. Sempre é o mecanismo sob o filtro de alguém. Sempre é o mecanismo sob alguém que dá uma validação. Você entendeu? Ah, não, mas se o pastor fulano orar por mim, daí vai dar certo. Por quê? Porque eu tenho uma visão de que a confissão daquela pessoa sobre mim tem validade, a autoridade espiritual. A autoridade espiritual é real? Existe, mas dentro dos limites que Deus deu. A partir do momento que eu coloco, não, se eu ir na casa de oração da irmã fulana, ela confessar aquilo sobre mim, daí não tem para ninguém. Entende o que eu estou falando? Não? Tá? Então, primeiro ponto, gente, a confissão positiva, ela não funciona. Ela só funciona se ela estiver baseada em princípios bíblicos, senão, não. Por exemplo, tem um irmão aqui na igreja que ele era envolvido com tráfico e com assalto, essas coisas. E ele conta que antes de cometer o assalto, entravam 4 caras num carro, paravam na frente do comércio deles e assaltar, eles faziam uma oração. Deus, ajuda a gente agora a realizar esse trabalho, Jesus, e tal. O irmão conta aquilo, testemunho, para nós, congrega com a gente, que orava antes de realizar o assalto. Eu posso fazer a oração que eu quiser. Oração é bíblica ou não? Sim. Orar é bom? Sim. Deus manda orar? Sim. Mas orar para cometer um assalto, Deus vai responder? Entenderam? Tá? Então, confissão positiva é isso. Vamos para o segundo ponto, promessas condicionais. É o outro problema que a gente tem. Vai lá, quem vai ler para nós? Outro ensino comum da teologia da prosperidade é o uso das promessas condicionais. Se você orar e ofertar generosamente, será recompensado por saúde, riqueza e sucesso. Essa doutrina manipula textos bíblicos como Malaquias 3:10. Tirando do seu contexto histórico e teológico, a generosidade cristã, embora abençoada por Deus, nunca é representada como garantia de retorno financeiro imediato. O verdadeiro sentido da mordomia cristã deve ser guiada por amor e não por ganância. Além disso, essas promessas condicionais criam a espiritualidade baseada em mérito humano. Quando as bênçãos não chegam, o fiel pode se sentir culpado, achar que não orou o suficiente ou que sua fé foi falha. O que é uma promessa condicional? Uma promessa condicional é quando eu crio uma condição de que se eu conseguir cumprir aquelas regras, eu vou alcançar aquilo que eu quero. Isso, para mim, não é nem a confissão positiva o maior problema. É o maior problema que a gente vive hoje na nossa comunidade geral, assim, não do Casa Branca, no nosso cristianismo. Que é o quê? Se eu andar com a roupa que a igreja pede, se eu seguir tudo que a igreja pede, se eu seguir essa listinha, obedecer, Deus é obrigado a fazer por mim. Entende o que eu estou falando? Não. Eu tiro o foco do relacionamento e coloco o foco na listinha de coisas que eu tenho que praticar. Não, mas eu conheço gente que fala, eu estou orando, eu estou jejuando, cara, mas isso é o princípio do relacionamento. Como se isso fosse um diferencial. Entende o que eu estou falando? Não. A pessoa condiciona isso. Não, porque eu nunca traí, porque eu sou dizimista, porque eu faço isso. Cara, mas todo mundo faz isso. Você está fazendo o mínimo. Tu está fazendo o mínimo.
Não, mas por que tu acha isso? Porque eu já fiz isso. Eu já fui esse cara. Não, eu estou fazendo certo, eu estou dizimando, eu estou fazendo isso. E daí? Isso é o mínimo que você tem que fazer. Então, você faz para depois Deus fazer. Não, eu duvido que se você ofertar, Deus não vai responder. Onde é que está na Bíblia que quem oferta tem que ter uma resposta? Tem muita gente que não frequenta a igreja e manda dízimo para a igreja. Leva lá na casa do pai. O dízimo desse mês. O cara é do baile, o cara arrebenta, trai a mulher, o cara... Mas ele tem aquele fé que se ele dizimar, ele vai ser abençoado. Você entendeu? Deus dá bola pro dízimo dele. Bom dia, pode acordar. Chegou a hora. Tá? Deus dá bola pro dízimo dele? Deus é preocupado com o dízimo dele? Deus não dá nem... Dízimo não leva ninguém pro céu. E também não dar o dízimo não vai te colocar no inferno. Ah, o que é isso? Isso é uma construção de vida cristã, uma educação cristã, um lifestyle cristão. Entendeu o que eu estou falando? Não. Não é isso que vai te levar para o céu, não é a falta disso que vai te colocar no inferno. Não é isso. Então, primeiro faz para depois eu fazer. Está na Bíblia, Deus tem que fazer. Está na Bíblia, se você quiser um versículo que homem tem que tirar a barba, eu tenho um versículo. Se você quiser um versículo que homem tem que deixar a barba, eu também tenho um versículo. Se você quer um versículo que mulher não pode cortar o cabelo, eu tenho um versículo. Se você quer um versículo que mulher tem que usar um véu na cabeça, eu também tenho outro versículo. Se você quiser um versículo que homem pode ter 2 mulheres, eu também tenho um versículo para isso aí. Tudo está na Bíblia. Mas qual é o contexto daquilo ali que está na Bíblia? O porquê que aquela história está na Bíblia? E aí é o erro de 99,999%. Tem na Bíblia um versículo que era para matar até as criancinhas. Você vai sair matando as criancinhas? Você entende? Tem um homem na Bíblia que enquanto mentia, Deus estava com ele. Quando ele falou a verdade, Deus saiu fora. Ai, Lenai, meu Deus, que loucura. É isso aí. Mas para que você vai usar isso aí? Ah não, Sansão mentiu, eu tenho direito de mentir. Você tem direito de mentir? Entende que a gente está construindo o nosso pensamento aqui? Tá? Então, outra coisa que acontece muito no nosso meio. Não, porque o irmão fulano fez essa oferta e Deus respondeu a oferta dele. A irmã fulana era doente e ela fez a campanha das 7 sexta-feira e Deus curou. Ué, porque Deus curou dela nas 7 sexta-feira. Porque Deus curou ela nas 7 sextas-feiras que ela fez, Deus é obrigado a curar você também? Essa é a regra da campanha do sal grosso? Não, porque ela andou na campanha do sal grosso lá. Não. Entende o que eu estou falando? Não. Tá? Então não é porque Deus fez com o outro que Deus vai fazer comigo. Para ele Deus tem uma coisa, para mim Deus tem outra coisa. Às vezes o meu é menor do que o dele na proporção financeira, mas é muito maior no alcance. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando, gente. Eu conheço irmão que Deus prosperou financeiramente. E conheço irmão que Deus decidiu usar como pastor de uma grande igreja. Um tem mais alcance, mas o outro tem mais dinheiro. O que muda? Os dois vivem bem, os dois são felizes, está tudo certo. O que Deus tem para você é menor ou maior. Eu errei a frase. O que Deus tem para você não é nem maior e nem menor. É diferente. Medida. É a medida. Mas não medida de volume, medida de alcance. É outra coisa. Entende o que eu estou falando? Às vezes Deus vai levantar você financeiramente para pagar o salário do missionário que vai resgatar meninas sequestradas na Índia. Um dia que eu estava nos Estados Unidos, que eu vi essa campanha, eu fiquei louco. Porque aqui a gente é acostumado a dar dinheiro para comprar o ar, para não sei o quê, para a estrutura da igreja. E eu estava lá e o pastor estava fazendo uma campanha, custava $3.000 comprar uma menina vendida na Índia. O pai dela fazia uma dívida no Afeganistão. Se vocês botarem tudo isso, vocês vão ver isso que eu estou falando. E se mandava $3.000 para o missionário ia nessa casa de prostituição, meninas do tamanho da minha filha, assim, 8, 9 anos. O cara pegava um dinheiro com a agiota e ele tinha que pagar, não tinha dinheiro. Vocês sabem que nos países orientais isso ainda é muito praticado, né, gente? Lembra da história da viúva lá que ficou sem grana? Sim. E o cara vinha pegar o filho dela e disse: "Ó, profeta, vou vir levar meu filho." E o profeta orou lá e o azeite foi abundante para pagar a conta e tal, e ver do resto. Isso ainda existe hoje no mundo. No Brasil não, mas existe. Aliás, no Brasil é pior, eles matam, né? No tráfico, aí fica devendo o traficante. Ele não vai nem te levar de escravo, ele vai te fuzilar, né? Tá? Então, então, nesse caso, a oferta não era para construir igreja.
A oferta era para salvar uma vida. O que é mais importante? Se nós tivermos aqui duas pessoas, uma pessoa depressiva com tendência suicida e outra pessoa que quer ficar rica, e Jesus está em pé aqui na frente, e uma está pedindo, Jesus, me cura da depressão, eu preciso viver, eu preciso de felicidade, e a outra está, Jesus, eu quero uma Ferrari, uma Porsche, eu quero uma... Qual que você acha que Jesus vai dar preferência para atender? Na cabeça de vocês? Suicida. A suicida. Porque para Deus a vida é mais importante que a grana. Entendem, não? Ah. Vamos para o próximo ponto, gente. Então, quem vai ler para nós? Ô, tio Angela, eu escutei uma pregação, eu fui uma igreja visitar, eu escutei uma pregação, e a teologia da prosperidade, que essa pessoa que ela pregou, ela não falava pra gente levar, só que ela falava que ela levou e aconteceu com ela, tipo assim, eu levei tantos mil, eu recebi tantos, e se você fizer, talvez aconteça com você. Isso pra mim é uma teologia da prosperidade também. A gente tem que separar o testemunho do... Não, ela tava pregando, né? Ah, Pregadora. tá. É. Assim. E qual é o problema disso, Emily? É que a gente tira o foco do relacionamento para trazer o foco para uma regra, ou para um eu acho, talvez de. Enquanto que Deus enfatiza o relacionamento e não essas coisas, entendeu? Tá? Então vamos lá, minimizando o sofrimento. Quem vai ler para nós esse ponto aí? Bora lá. A teologia da prosperidade despreza ou ignora a realidade do sofrimento. Ensina-se que se alguém está enfrentando doença, pobreza, lutas, é porque lhe falta fé. Isso é profundamente antibíblico. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres fiéis que passaram por tribulações, dores e perdas. O próprio Senhor Jesus afirmou: no mundo tereis aflições. Os apóstolos foram perseguidos, apedrejados, encarcerados e mortos por causa do Evangelho. Paulo declarou ter aprendido a estar contente tanto na fartura quanto na escassez. E mencionou seu espinho na carne que Deus não quis remover. Minimizar o sofrimento como ausência de fé é uma afronta ao Evangelho da cruz. A mensagem bíblica não promete uma vida isenta de dores, mas uma presença constante de Deus no meio das dificuldades. Ele é o Deus que consola os abatidos, fortalece os fracos e está perto dos que têm o coração quebrantado. Eu já vi na nossa denominação, eu sou nascido na nossa igreja, que se a pessoa, o pastor orasse, se a pessoa caísse para frente, era Deus, se caísse para trás, era demônio. Já viram isso ou não? Já viram? Falei? Ah, porque o cara caiu para frente, é de Deus. Ah, porque o cara caiu para trás, é demônio. E eu já vi, e eu já orei. E eu já pensei, cara, eu estou em pecado. Que eu estou devendo? Eu estou mal financeiramente? Eu já tive esse pensamento. Nem sempre eu fui elucidado, iluminado. Tô brincando. Mas tipo, as coisas ruins aconteciam comigo e eu ficava, cara, eu fiz alguma coisa errada? Já passou isso na cabeça de vocês? Não, é só na minha. Passou, não, eu acho que eu estou pagando alguma coisa. Não pode, entendeu? Mas não existe uma relação sobre isso. Só que isso é culpa nossa? Não. Lembra lá quando Jesus encontra o cego? E aí Jesus pergunta, os discípulos perguntam, quem pecou? O pai dele ou a mãe? Quem que cometeu esse erro? Não, ninguém pecou, cara. Ele só aconteceu isso para que eu pudesse me manifestar na vida dele. Compreende o que eu estou falando? Não? Obrigado, meu amor. Jó, tá? Então, não é porque a pessoa não tem grana, não está com dificuldade financeira, que Deus não está com ela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Meu pai conta de uma irmã que ela não, já estava cega, irmã médica, estava muito debilitada, e eles iam fazer culto, distribuir lá a Santa Ceia na casa dela. E eles iam sempre com dó dela, com pena, porque conheceram ela saudável e conheceram ela doente. Então, quando ia visitar ela, ela magra, sei lá, 30, 40 quilos, não via mais ninguém. Quem tá aí? Irmão, ela... E cantava, cara, me arrepiou com essa história. E o meu pai conta que eles iam com dó e saíam renovados da casa dela. Por quê? Porque a felicidade dela não estava nisso. Isso é poderoso, mas... Você entendeu? A felicidade dela não estava porque ela via, ou porque ela tinha saúde. A felicidade dela estava porque ela tinha Jesus. Pode estar passando fome e está ali, obrigado. E uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa que estava sendo velada e toda a família chorava. E
e chegou uma pessoa e disse assim, se você tivesse a possibilidade de subir lá onde está o teu pai agora, no céu, né? A gente acredita que a gente vai ter uma vida após aqui. E dizer assim, ó pai, eu estou com saudade, desce comigo para a terra. Conhecendo teu pai como ele era apaixonado por Jesus, tu acha que ele ia querer voltar? O cara tinha câncer no estômago, doente, passando altos mal aqui na terra. Pô, lá ele estava vivendo a vida que nós estamos aqui por causa da vida eterna, não é, gente? Não é por causa do dinheiro. Alguém vem por causa do dinheiro? Esquece, se tu veio por causa do dinheiro, amém também. Deus vai te dar, fica tranquilo, tá tudo bem. Deus pode te dar. Mas a gente está aqui por causa da vida eterna. Entende o que eu estou falando, não? Tá? Então, porque eu vou colocar o sofrimento na culpa do pecado, ou a falta de Deus. E aí eu escrevi, pode ser um processo, ou uma preparação. A maioria, existe uma estatística que diz que a maioria das empresas herdadas, de cada 10 empresas herdadas, 9 falam. De cada 10 empresas herdadas, 9 falam. Por quê? Porque quando a pessoa assume aquela herança, ela não consegue continuar dando continuidade daquilo. Por quê? Porque ela não foi preparada. Então ela precisaria ter passado antes por uma preparação. E para ter uma preparação, só passando por um processo. Quem quer passar processo? Todo mundo quer falar inglês. Alguém para estudar 8 horas por dia em inglês, 3 horas por dia em inglês? Entende, não? Então, eu quero ser abençoado. Mas... Então, entender que Deus está no controle nos consola. Outra coisa, esse momento que você está passando pode ser um alerta para você se tornar dependente. Uma das preocupações que as pessoas têm quando começam principalmente quem é cristão, né? É que ela começa a ficar rica e ela começa a ficar menos dependente. E você prova maior amor quando você tem mais opção do que menos opção. Vou ver se eu consigo botar essa lógica para você. Por exemplo, uma pessoa que não tem grana pra nada. O cara tá quebrado, corta a luz, corta a água, não tem dinheiro pro lanche, não tem dinheiro para... O cara tá ferrado, mal. Qual é a solução que ele tem? Ir na macumba? Para quem é da igreja, vai na macumba? Não. Não vai? Qual é a outra solução que ele tem? Sei lá, fazer por... Ele tenta tudo, deu tudo errado. Deus, eu tentei de tudo, sobrou você. Entende o que eu estou falando? Não. Agora imagina uma pessoa que tem tudo. Ela vai andar, ela tem o carro que ela quiser para escolher, a moto que ela quiser para escolher. Ela pode namorar com a pessoa que ela quiser. E ela decide se ajoelhar e dizer, Deus, me mostra qual é a tua vontade. Eu preciso. Você entende o nível de relacionamento que é diferente? Por quê? Porque eu tenho opção. Então, quando você prova mais o teu amor a Deus. Isso é poderoso que eu estou falando. Quando você tem mais opção do que menos opção. Tá? Então, entender isso na tua vida, esse momento que você está passando, e entender o momento de abundância ou entender o momento de escassez, pode ser um alerta à dependência de Deus. E aí eu escrevi aqui, Jesus, sob o filtro da teologia da prosperidade, era um fracassado. Entendeu? Paulo era um fracassado. Pedro, porque todos morreram cerrados ao meio, apanhavam de chicote. Eu não conheço ninguém que apanhou de chicote porque pregava a palavra. Os caras apanharam. Então imagina o nosso pastor apanhando. Esse cara nem é crente, o pastor está em pecado. Entendeu? E por isso que ser pastor e filho de pastor é uma coisa mais traumática do mundo. A morte de cruz era mais vergonhosa, né? A morte de cruz... Era mais vergonhosa. Quando as pessoas queriam xingar as outras, elas falavam, não morresse de cruz. Era uma coisa que chamava filha da... Não morresse numa cruz, esse miserável. Era pior do que filho daquela coisa. Por quê? Porque, aquilo era para pessoas, para imigrantes, para pessoas que não tinham dignidade de ser morto numa espadada. Entende o que eu estou falando? Que passavam pela cidade sendo humilhado. Mas... Então, Jesus, sobre a ótica da teologia da prosperidade, era um fracassado. Eu trouxe um videozinho que fica assim, galera, acabou o tempo. Olha esse aqui, é legal. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o dinheiro, ele tem o poder de tirar a nossa dependência de Deus. Para pensar, a maioria dos problemas que a gente vive, não todos, mas a maioria, dinheiro resolve. 80%. Sim, tem coisa que não, né? Tipo depressão, uma doença que não tem cura, né? Isso não resolve.
né? A falta de um amigo, tem coisa que não, de verdade, né? Mas a maioria das coisas o dinheiro resolve. Então Jesus fala pra gente tomar cuidado, porque quanto mais dinheiro a gente tem, maior é a tendência de a gente... Não, Deus, tá de boa, não preciso mais de você, porque eu tenho tanto dinheiro que qualquer problema que surgir eu consigo resolver. Entenderam? O problema da teologia da prosperidade é essa. Por quê? Porque você se aproxima de Deus, desse Deus, pela grana, mas depois você não tem mais necessidade de ficar com ele. Porque eu já consegui o que eu queria. Entendem? Eu fui na casa do tesouro, agora eu vou embora. Porra, eu vim aqui buscar uma cura. Porque a teologia da prosperidade não é só dinheiro, é cura, é todo tipo de bem. Eu conheço uma moça que se apaixonou por um pastor casado. E eu perguntava para ela, daqui de Itapema, por acaso. Não disse que ela fez uma campanha por isso. Não, eu perguntava, e daí, como é que tá? Tá casada, né? Não, tô noiva. Noiva de quem, pô? Ninguém sabia que ela era noiva. Eu tô noiva do pastor fulano. Mas o pastor fulano é casado? Não, mas Deus falou pra mim que ele vai separar ele, vai dar ele pra ele. Isso, de certa forma, é uma teologia da prosperidade. Por quê? Porque eu tô usando Deus pro meu desejo. Acho que a esposa dele não orou muito. O pior que esse cara era um canalha. Eu conheci um cara. Vou tchau para o pastor. Deus falou pra mim. Aliás, ela se apaixonou pelo cara porque o cara tinha ficado com ela enquanto era casado. Entende? Aí, mas já é outro. Não vamos continuar isso porque é outro problema. Mas tu entendeu que ela viveu, uns 15 anos nessa história. Não sei se ela está casada hoje. Tá? Então. Eu acho que o problema disso, a gente, tipo assim. Por exemplo, vamos botar dentro, né? Eu sou muito pobre, e eu quero ficar muito rica. E eu peço pra Deus. Deus tem algumas opções pra mim. Ou ele me dá o dinheiro, eu fico rica, me prospera, ou ele não me dá o dinheiro, continuo pobre. Só que, se ele me der o dinheiro, o que pode acontecer? Eu me afasto dele, ele me deu o dinheiro, eu me afasto dele. O problema de eu ter esse dinheiro e ficar rica é porque Deus, dependendo da pessoa, Deus talvez queira que eu volte pra ele. Então Deus não tira o meu dinheiro, Deus talvez coloque alguma doença, algum problema para me aproximar dele de novo. Entendeu? Para ficar dependente dele de novo. Assim, ó, eu entendo. Não com todos, né? Claro. Eu entendo, mas é a questão do relacionamento, entendeu? Eu não acredito que Deus vá, apesar que Deus fez isso com Paulo, né? Paulo não teve a opção de não ser crente, né? Ou ele ficava ou ele matava. Ou Deus matava ele, mas é um caso específico, não vale mais isso para nós hoje. Eu não acredito que Deus vá matar alguém ou vá colocar uma doença só para ter relacionamento, sabe? É como se a gente voltasse ao ponto 2 ali. Então se eu cumprir essa regra, Deus vai fazer comigo. E não, porque Deus às vezes ele vai até te atender porque beleza, ele te ama e está tudo bem, para ele isso não custa nada. Mas não é esse Deus não vai usar isso como isca. Deus pode usar, e Deus usa. Mas Deus não vai usar isso como isca, e Deus também não vai usar isso como medo. Meu Deus, eu não posso faltar ao culto, porque senão eu vou ficar pobre. Ou circunstância muito. Então, o jogo de Deus não é esse. Não tem jogo, né? Mas o método de Deus não é esse. Quem vai ler, já leu os 3 pontos para nós, gente, ali rapidinho. Tá, vai lá. Isso, lê rapidinho para nós. Acabou, não sei como é que a gente vai fazer. Jesus nos ensinou que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas no relacionamento com Deus. Em Mateus 6, ele ordena que não acumulemos tesouros na terra, onde tudo se corrompe, mas sim no céu. A bem-aventurança aos pobres de espírito indica que o coração dependente de Deus é mais valioso do que qualquer conta bancária. O reino de Deus é oferecido àqueles que reconhecem suas necessidades espiritual. A busca desenfreada por riqueza pode ser uma armadilha que desvia os olhos do que é eterno. O crente é chamado a buscar primeiro o reino de Deus, confiando que tudo o que mais será acrescentado conforme a vontade do Pai. O crente é a promessa de bênçãos espirituais. A teologia da prosperidade limita a ação de Deus às dimensões materiais, mas a Escritura enfatiza que o crente é primeiramente herdeiro de bênçãos espirituais em Cristo. Essas bênçãos transcendem riquezas passageiras e dizem respeito à salvação, ao perdão dos pecados, à adoção como filho de Deus e à comunhão com o Espírito Santo. Trata-se de promessas eternas que não podem ser roubadas por crises econômicas ou por enfermidades físicas. O crente vive na certeza de que, mesmo diante de perdas terrenas, está assentado com Cristo em lugares celestiais. Além disso, as bênçãos espirituais incluem o crescimento na graça,
a santificação, a esperança viva e a consolação nas tribulações. Diferente da ilusão de uma vida isenta de dificuldades, o Evangelho garante que, em meio às lutas, o Espírito Santo intercede por nós, fortalece o nosso homem interior e nos conduz à vitória em Cristo. Essas bênçãos são muito mais valiosas do que qualquer prosperidade material, porque não se corrompem nem se desgastam com o tempo. O crente precisa, portanto, redescobrir o valor da herança espiritual prometida por Cristo, reconhecendo que ela é suficiente para sustentar a fé até a eternidade. A bênção como ferramenta para servir. Na perspectiva bíblica, as bênçãos recebidas não têm como finalidade o acúmulo egoísta, mas a edificação do próximo e a glória de Deus. Tanto os dons espirituais, tanto os recursos materiais confiados ao crente devem ser usados como instrumentos de serviço. Esse princípio é visto na vida da igreja primitiva, que, movida pelo Espírito Santo, repartia seus bens, supria as necessidades e testemunhava de Cristo com poder. O mesmo princípio se aplica hoje. Cada dom, habilidade, oportunidade ou recurso é uma ferramenta para servir a Deus e ao próximo. A bênção não deve se transformar em ídolo, mas em um meio de glorificar a Deus, o doador. Assim, o crente entende que a prosperidade verdadeira é viver como mordomo fiel dos recursos espirituais e materiais confiados por Deus, lembrando que um dia prestará contas diante dele. Dessa forma, toda bênção recebida se converte em serviços e fruto para o reino. Quer falar alguma coisa? Sim. Ô tio, talvez seja por causa dessa dependência que eu estava falando, dessa não dependência quando a gente fica rico, que, uma pergunta, né? Foi por esse motivo que Deus falou que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um calçado? Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, eu escrevi, bem-aventurados na pobreza. E aqui a gente precisa diferenciar duas coisas. A teologia da prosperidade e a teologia da pobreza. Por quê? Porque existe o pensamento de que, hoje é óbvio que a teologia da prosperidade ela é mais propagada, ela é mais trabalhada. Por quê? Porque ela enriquece os pastores, os padres, as religiões. Entende? Por quê? Porque eu vou com 3 promessas que é impossível você não cair na minha. Ou você vai ter saúde, ou você vai ter doença. E se você me der dinheiro, tu vai ter saúde. O que você prefere? Existe uma pesquisa que fizeram com o Henry Christie, lembra do Henry Christie, aquele Cristo lá? Quem é que te dá doação? A gente recebe doação do Brasil inteiro, mas quem? Eles frequentam a tua igreja? Não, eles são de todas as religiões. Sim, mas por que o cara te dá dinheiro? Daí ele responde, é porque ele não sabe se eu sou Jesus de verdade ou não, então é melhor ele me dar. Na dúvida, ele já se salva. Verdade. Só que isso não é um defeito dessas pessoas que dão, é um defeito da humanidade. Cara, eu não sei se não é melhor eu dar, porque vai que é, né? Então, você entendeu o que eu estou falando? Então eu posso usar a prosperidade, cara. Você está doente porque você não me dá dinheiro aqui na igreja. É para Deus, para a causa de Deus. Aí você dá dinheiro. Você está pobre, você quer ficar rico, dá dinheiro aqui para a causa de Deus, que Deus vai te devolver essa grana também. Ou se você quer ser curado. Ela só pega a tua dor, cara. Então ela trabalha com a tua dor e com o teu medo. Entende o que eu estou falando? Não tem como você não dar. Você é pego por todos os lados. A não ser que você reconheça o verdadeiro ensino, velho. Aí ela te pega. Por que você tem tanta gente passando no caminho do sal? Por que você tem tanta gente doando um monte de coisa para a igreja? Porque essas pessoas são pegas no medo, na fraqueza delas. Ninguém lê. E ninguém lê. Você ia falar, né? E às vezes... Pede pro pai lá, se ele deixa a gente ficar aqui, porque isso é uma pastor. É a primeira aula do Lenai, pediu perdão, mas se ele não deixar, nós vamos. Se ele deixar, nós vamos. Também todo mundo chegou atrasado, Paulo. Você vai chegar tudo 10 horas. Antes de eu me reconciliar, uma coisa que eu escutava muito, que também algumas pessoas, eu acredito, vou falar por mim, né? Acaba não voltando para a igreja, não se reconciliando por causa disso. Usando Deus como uma ameaça. Para te melhorar de vida, tu tem que voltar para a igreja. Para te resolver outras... Quando eu escutava isso, assim, ó, tu tá nessa vida porque tu tem que voltar para a igreja dos teus problemas, tu tem que voltar como se a igreja fosse resolver os meus problemas. Não fosse Deus, resolver né? O dia que tu aceitou Jesus, não sei se eu posso falar. Pode. Eu mandei um zap no outro dia para ela, porque a maioria das pessoas que eu vejo aceitando, voltando, aceitando. Reconciliando, né? Deus é que tem que te aceitar, não é tu. Quem que tu é? Eu tenho o poder de aceitar ou não? Ele já sabia que naquela escolinha... Não, assim, a visão que a gente tem de oferecer alguém que quer aceitar Jesus, dá uma impressão de que Deus é você que decide. E não é, tu tem que ter Deus obrigado. Que eu senti de novo essa vontade de voltar para a igreja, tu entendeu?
Toda a nossa religião, assim, ela é errada. Não é que é errado dizer aceitar Jesus, mas entenderam a lógica que eu quis dizer? Quem que você é para aceitar Jesus ou não? Não você, estou falando de todo mundo. E eu vi que tu aceitou Jesus consciente. Isso para mim é muito mágico. É mais poderoso do que... Porque geralmente o pastor está dizendo, essa é a tua última noite. Você pode não ter amanhã uma oportunidade. Aí, meu amigo, hoje tu... O cara fica, pá, será que amanhã eu vou estar vivo, velho? Não, vou aceitar Jesus. Aí o cara chega lá, aceita. Vocês estão entendendo a brincadeira que eu estou falando? Não estou falando mal. Aí o cara chega lá, aceita. Oh, meu Deus. Aí volta no outro dia, tá de novo com aquela vontade da cachaça. E mulherada, e homarada, e tudo que vocês pensarem de ruim. E aí ele não resiste. Por quê? Porque não foi... Agora, a melhor coisa é assim, cara, eu vi que eu sou um miserável, né? Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu preciso sair fora disso aqui, né? Deus, se tu, por acaso, te lembrar de mim, me dá uma chance de novo. Eu tenho consciência que eu estou onde eu estou. É a fase da aceitação lá, sabe? Cara, eu entendi que eu não sou nada. E agora eu vou... Eu inverto a lógica. Tem uma frase que diz assim, ó, eu não sou um santo lutando contra o pecado. Eu sou um pecador lutando para ser santo. Eu entendo a condição que eu estou para daí começar a caminhar com Cristo. Entende essa diferença de lógica? Não. Tá? Porque senão eu chego por cima. Não, eu aceitei. Ó, Jesus, agora viu que eu estou contigo, né, cara? Pá. Entendeu? Eu saio da posição do ladrão da cruz, do Gestas lá, né? Que é o cara mau. E o Gestas está lá na cruz e Deus, se tu é Deus, me tira daqui, brother. Te tira tu também. Às vezes nós não estamos fazendo isso com Deus. Ô Deus, tu é o dono de tudo aí, eu estou aqui ferrado, por quê? Pô, cara, tu me dá alguma coisa aí. Aí o outro, que eu esqueci o nome dele, como é que é o nome dele? O Gestas era o mal, o Dimas. O Dimas disse, cara, eu e tu estamos aqui porque a gente errou, velho. Ele não tem nada de errado em estar aqui, ô Deus, lembra de mim, cara. Ele entendeu quem é. Assim, arrepia, cara. Ô Deus, lembra de mim, cara. Não, hoje tu vai estar comigo, cara. A lógica de se aproximar foi diferente. Quem quer falar? Sobre aceitar Jesus, né? Eu ouvi uma vez só e foi muito interessante. A pregadora finalizou a pregação em um congresso. Finalizou a pregação, ela falou assim, alguém quer aceitar Jesus? Fez o apelo, né? Ela falou 2 vezes, ela falou, ninguém quer aceitar, amém. Então Jesus é muito precioso para eu ficar oferecendo ele aqui, ninguém quer aceitar, amém. Eu uso aceitar porque é costume nosso, mas é só, você quer construir uma vida com Cristo? A ideia é essa. Você quer ter um estilo de vida cristão? Uma educação cristã? Você quer reconhecer, né? Tipo assim, quer reconhecer, ou enfim, né? Mas enfim, é outra coisa. Então assim, qual é a ideia aqui eu sair, eu não posso ficar preso nisso aqui, mas eu também não posso ficar na pobreza, que é o voto de São Francisco, os franciscanos, né? Vocês sabem disso, né? O voto de São Francisco. Misericórdia. O que era o São Francisco? Era um monge que ele fez um voto de viver na pobreza. Então todo o dinheiro que ele ganhava, ele dava, tudo. E é limpo esse voto. Mas isso não está atrelado à salvação. Nem a riqueza e nem a pobreza está atrelada à salvação. Não é porque o crente é humilde que é salvo. Aliás, eu conheço menos rico orgulhoso e muito mais pobre orgulhoso. Porque um rico orgulhoso, beleza, às vezes o cara já nasceu rico. Então ele não sabe muito bem o que é pobreza. Entende o que eu estou falando ou não? O cara nasceu, o pai dele tinha carro, comia em restaurante, viajava de avião. Ele não tem muito, ele não sabe o que é uma Celeste lá, a companhia de luz para na frente da casa e cortar a luz dele. Então ele está meio alheio aos problemas das pessoas. Agora, eu conheço pobre que é orgulhoso, cara. O cara não tem nada, mas ele é orgulhoso. Então o problema não é o rico orgulhoso, é o pobre. Porque o rico orgulhoso ele não foi testado, o pobre já. Entende o que eu estou falando? Então, a riqueza não me compra para Cristo, mas a pobreza também não. Você tem que entender isso aqui também. Porque às vezes a gente olha então para o pobre, coitado. Como é que eu já olhei assim, gente. Cara, como é que esse cara é crente e passa tanta necessidade? Eu já olhei, gente. Meu Deus, às vezes eu me senti até meio culpado de eu estar sendo abençoado e o irmão não era ele que merecia. Eu já pensei isso. Não sei se vocês já pensaram, mas agora... Mas não tem nada a ver. Deus não veio para pobre ou para rico. Deus veio para salvar. O que vai acontecer depois é uma consequência. Às vezes, quantas oportunidades esse irmão teve de ser abençoado e jogou fora? Entende o que eu estou falando? Todo mundo vai saber que a mãe do Cauã, na hora que a gente foi levar ele para Porto, ela estava contando. Ela teve a oportunidade de ir para a Alemanha
pra estudar e ela não quis. Aí é que tá. Tá lá. Tá? Então, quem pouco se relaciona tem outras prioridades. Se eu não tenho tempo para orar, se eu não tenho tempo... Eu sei que orar é chato, então não precisa chegar lá e dobrar o joelho e ficar 2 horas de joelho. Cara, mas levanta de manhã ou de noite, tira um tempo, bota um hino e fica lendo a Bíblia, tira um tempo de consagração. Eu gosto mais do termo consagrar do que orar. Eu já estava dentro do carro, às vezes, e não tinha orado de manhã, não tinha tido tempo para orar, e estava dentro do carro e dizia, Deus, eu preciso do Senhor. Cara, Deus entrava no carro e tinha que parar o carro falando em língua estranha. Orar não é só dobrar o joelho, orar é uma comunhão, é um tempo que você tira para aquele relacionamento. Então você pode às vezes estar estudando, fazendo várias coisas e estar em relacionamento com Deus. Entende o que eu estou falando? Não. Então quem pouco tira tempo para Deus é que está com outras prioridades. E aí quando você coloca outra prioridade no lugar de Deus, aquele lá é o teu Deus. Entendeu? Eu estou com um problema grave. Por quê? Porque eu estou investindo muito em rede social. Eu saí da posição de consumidor para a posição de produtor. Entende? Não. Cara, ocupa um tempo danado, mano. Isso é uma coisa, vocês não fazem ideia. É legal ver a pessoa que posta, mas a pessoa viver aquilo ali é escravo desse negócio. E, cara, isso tem me roubado. Eu estou pensando, como é que eu vou fazer? Porque era o tempo que eu tinha. Eu acordo 4 horas da manhã, geralmente é o tempo que eu orava, lia a Bíblia, 4h40, né? E agora eu acordo 4h40, eu tenho que programar as postagens do meu dia. Quando eu vejo deu 7 horas, eu já tenho que ir pro escritório, já fazer minhas coisas. Tá me roubando de Deus. Estou falando para vocês, mas estou abrindo meu coração com vocês. Então eu preciso me programar. Por quê? Porque é uma coisa que eu não quero que daqui a pouco Deus tira de mim, ou daqui a pouco eu tenho que... Elinai, mas Deus, tu não falou que Deus não tira, mas no meu relacionamento com Ele, talvez isso ele vai dizer, cara, eu não quero isso aí, entendeu? Então, aquilo que está me roubando é porque eu tenho outra prioridade. E aí o que Deus fala para nós? A prioridade é o reino, as demais coisas são coisas. O que é mais importante para mim do que depois que eu conheci Jesus? Nada. Primeiro as coisas de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que é demais coisas? Eu já tenho tudo. Tem que entender essa lógica, senão você não vai entender o que é evangelho. Entendeu? Porque se eu conheço Jesus, mas eu tenho uma riqueza para alcançar, um casamento para alcançar, eu não sei se eu vou conseguir passar essa construção de pensamento para você. Jesus é tudo o que eu preciso. Ele já fez tudo. Lembra aquele... mas se você fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Primeiro é você, depois Deus responde. Não, Deus já fez o que tinha que fazer. Já mandou Jesus, já morreu por você, já está tudo pronto. Agora é só você viver o que Ele já deixou pronto. Então, quando eu entendo isso, eu passo a ser... Eu deixo de ser um consumidor do reino para ser um construtor do reino. Você entende, não? É como quando a gente fala lá nos cursos de casais. Eu não vou casar para ser feliz. Eu já sou feliz. Se eu casar ou não, eu vou ser feliz o resto da vida. A outra pessoa só vai vir para agregar nisso que eu já vivo. Entende essa lógica que eu estou falando, não, gente? Tá? Porque senão a gente fica muito, não, eu tenho que ir para a igreja para essa minha vida mudar. Não, pô! Essa não é a lógica da igreja. A lógica da igreja é a salvação, o resto vai acontecer. Então, quando eu encontro Jesus, eu já encontrei riqueza financeira, eu já encontrei riqueza mental, amor para a minha vida, eu já sou completo. Então, tudo que acontecer depois é porque Ele quis que acontecesse. Essa lógica do contentamento, que é a questão da felicidade. O que é bem-aventurados na pobreza? Bem-aventurado, traduzindo, seria feliz é aquele que... Feliz é. Então, bem-aventurado é o reino dos céus. Feliz é aquele que faz isso. Você entende o que eu estou falando? Não, tá? Então, um coração bem-aventurado na pobreza é um coração dependente, independente da grana. Entendeu? Eu conheço um cara que se desviou da igreja porque ele dizia, cara, não mudou nada na minha vida lá na igreja. Daqui do casamento. Eu vou na igreja para quê? Não mudou nada? Ué, mas o que tu queria que mudasse? É você que tem que mudar. Pior coisa, eu acho que não sei se eu já falei isso aqui para vocês, é a pessoa que diz, eu quero mudar. Quer mudar o quê? Quer mudar de país? O Cauã se mudou agora, né? Quer mudar de cidade? O problema não é você mudar, é que você vai continuar sendo você no outro lugar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então mudar não resolve nada. Ou então crescer, né? Não, eu estou estudando porque eu preciso crescer. Come hambúrguer todo dia, vai ficar com 150 quilos. Vai crescer um monte. Vai na academia, começa a puxar ferro, teu braço vai ficar assim enorme. Você vai crescer. O que você precisa fazer? Se transformar. Você tem que deixar de ser a pessoa antiga e se transformar numa nova pessoa. Entende o que eu estou falando? Não. Porque mudar, você vai mudar. Você vai continuar. Você era
sei lá, um compulsivo por compra, se era aqui, você vai continuar sendo nos Estados Unidos. Ainda mais. Hã? Ainda mais. Se era, sei lá, um namorador, uma namoradora, sei lá como é que se chama isso aí. Você vai mudar para São Paulo, você vai continuar sendo essa pessoa lá. Entende? A gente Não. vê isso em muitas pessoas que mudam de igreja também. Ah, eu não vou lá porque tem um problema. Vai ver para outra igreja. Não, mas lá também tem um problema. Ah, mas não Se ela abrir a é. igreja dela, vai ter um problema lá também. É. Entendeu? Então o problema é eu querer que os outros mudem e eu que preciso ser a mudança. Tá? Então, a obsessão te afasta do objeto desejado. Quanto mais você corre atrás de uma coisa, a chance de você alcançar distancia. Sabia disso ou não? Por exemplo, assim, ó, você quer comprar um iPhone de última geração. Aí você vai lá e batalha para comprar aquele iPhone. Meu Deus, eu não sei do ponto. Você vai lá para comprar aquele iPhone. Só que o iPhone de última geração, ele não pode ser o objeto, ele tem que ser a consequência do meu objeto. Então, se eu trabalhar para comprar o iPhone, tudo que eu vou alcançar é o iPhone. Se eu trabalhar para ficar rico, eu vou ter quantos iPhones eu quiser. Entendeu o que eu estou falando, não? Então, eu vou lá e compro o iPhone agora. Cara, eu tenho o iPhone 17, eu quero o iPhone 17. É o mais top. Eu vou lá e financio em 24 vezes. Só que em setembro sai 18. Então, tu sempre vai estar atrasado, sempre longe daquilo que tu quer. Porque, na verdade, tu não quer o iPhone 17, tu quer estar com o iPhone no momento. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Então, eu coloco aquele objetivo, quando eu chego no objetivo, eu cheguei no teto do meu objetivo. Não, eu tenho que falar assim, cara, quem tem grana tem sempre o último iPhone. Então eu prefiro ter a grana do que o iPhone. Então quanto mais eu sou obcecado por uma coisa, mais eu me afasto daquela coisa, porque eu estou sempre correndo atrás daquilo. Então, o carro, todo ano lança um carro do ano novo. Todo ano lança o iPhone novo. Todo ano lança o Samsung, eu não sei, eu botei o iPhone, eu faço qualquer outra coisa. Você entendeu? Tá? Então, mais eu me afasto. Segunda coisa, o crente é a promessa de bênçãos espirituais. Aí eu escrevi aqui, ó. O crente fica crente que ele está certo. Não, mas não sei se vocês vão entender essa frase. O crente fica crente que ele está certo, ele é o certo. Ninguém mais está certo. Não, mas Deus falou, está escrito na Bíblia. Não, mas a tua crença está errada. O jeito que você aprendeu está errado. Tá? Entre o depressivo e o depressivo suicida e o ganancioso, quem Deus atende primeiro? Lembra que a gente falou aqui no começo? O que é mais importante para Deus é a vida daquela pessoa, não a grana daquela pessoa. Deus te quer firme na palavra, salvo, perdoado e reconhecedor do sacrifício. Ponto final. Nem pobre, nem rico. Deus não te quer rico, Deus não te quer pobre. Deus quer você no propósito dele. Entende o que eu falei? Não. Amém? Às vezes o teu propósito não. Deus não quer ninguém na pobreza. Então Deus vai me querer um ferrado, passando necessidade, a celeste, cortando a minha luz. Não, cara, Deus não quer essa tribulação para a tua vida. Deus quer te abençoar financeiramente. Deus quer que você tenha uma vida em paz. Como é que alguém fica em paz tendo uma dor de dente e não tendo dinheiro para ir no dentista? Faz sentido o que eu estou falando para vocês, gente? Tá? Mas, irmão Irenai, não, Deus não quer isso para você. Mas, às vezes, você não se capacitou quando você teve a oportunidade, você vai lá e gasta o dinheiro em outra coisa. Então, não dá para colocar isso na culpa de Deus. Então, para que? Deus é o quê? O que Deus deseja para você? Salvação, perdão e está tudo certo. As demais coisas são, tá? Possuidor de bens eternos. E se Deus Pai desejar de bens materiais? Ai, mãe, será que Deus não quer isso para mim? Deus quer. Agora, você está preparado para ter isso ou não? Talvez não. Entendeu? Eu me lembro que a Jolie sempre queria as coisas acima da idade dela. Sempre. Filha, mas ainda não está na hora. Agora sim que a gente está... Ela sempre era mais adiantadinha. Sempre mais. Aí um dia eu peguei, não lembro que exemplo que foi, eu não lembro o que era, o que tinha acontecido. Eu entrei no carro e sentei do lado do carona. Eu disse, filha, hoje você vai dirigir. Ela tinha uns, 7 anos. E eu, pai, você dirige aqui, tá chave, dirige pro pai. Mas pai, eu não sei dirigir. Filha, tu não quer tudo que é para adulto. Tu quer não sei o que, não tá na tua idade ainda, então dirige. Pai, mas eu não sei nem onde é que liga o carro. Eu disse, tu tá entendendo que tem coisas que ela é tua, é só ter a idade e a maturidade certa para você tomar posse. Enquanto você não tiver a idade e a maturidade, você não vai ganhar isso aqui. Vocês têm que entender isso que eu estou falando. Tá? Então, às vezes, Deus já tem algo incrível para você. Cara, você tem uma vida maravilhosa, você vai viajar, você vai ser uma pessoa abençoada. Mas enquanto você não entender que a lógica é o relacionamento e não a grana, você não vai conseguir alcançar aquilo ali. Entende, não? Tá?
Vamos pro ponto 3 para nós encerrar, gente. Tá? Olha só, a bênção como ferramenta para servir. O dinheiro é para servir, não para te fazer um playboy. Eu contei outro dia pro Arthur, acho que foi na gravação nossa ali, né? Que eu fui uma vez no lançamento do Audi R8, o Audi que era dos jogadores. 1 milhão e pouco de reais, 2 milhões de reais. Vocês sabem o que é Audi R8? Não? Não, eu nem sei o que é. O Audi R8 é um carro, parece um Bugatti. Cara, pra quem gosta de carro, é uma coisa maravilhosa. E eu entrei com a Harley. E entrei no carro, peguei a mão da Harley. Amor, eu quero ter esse carro. E fiz uma oração, cara. Olha o que é uma crença equivocada. Lembra que eu falei, o crente tá crente, que ele tá certo? Era eu. Entrei nesse Audi R8. Quando você liga ele, parece... Não sei se vocês já tiveram a experiência de ligar uma Ferrari, um Porsche, um carro assim. Aquele motorzão, e eu liguei o carro, peguei as 2 mãos da Harley. Olha sério, imagina essa. Senhor, tu és o dono do ouro, tu és o dono da prata. É uma oração verdadeira ou não? Mas o propósito é errado. Tu és o dono do ouro, tu és o dono da prata, tu és o dono da Audi, tu és o dono dessa loja, tu és o dono dessa concessionária, tu és o dono de tudo. Senhor, eu profetizo sobre a minha vida esse carro, eu quero ter, Senhor. E fiz uma oração verdadeira, gente. Vocês acham que eu estava fazendo uma oração falsa? Não. Tava com fé, mano. Eu acreditava que Deus estava ali para me dar aquele Audi ali, mano. Entendeu? E orei com fé, profetizei Audi, tal. É errado? Não, não é errado. Mas o propósito não é errado. O propósito era errado. É errado você pedir isso para Deus? Não. Você pode pedir o que você quiser. Aí eu orei. Cara, desliguei o carro. Um dia Deus vai me dar onde? Se eu sair do carro. Quando eu fechei a porta, assim, que eu... Era um lançamento do carro. Fechei a porta, que eu me dei por conta, o Espírito Santo falou para mim, Elienay, tu acha que eu morri na cruz? Fui chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos, deram vinagre na minha boca, perfuraram o meu lado, carreguei aquela cruz e aqui foi passando aquele filme na minha cabeça. Eu fiz todo aquele sacrifício para te fazer um playboy. Bem assim, eu disse, meu Deus, me perdoe, eu entendi na hora. Deus não morreu, cara, isso é muito forte que eu tô falando. Deus não fez tudo isso para te dar grana. Ele pode te dar, cara, ele é dono, ele é mais rico que Elon Musk, que tudo que existe na Terra, tudo é dele. Mas ele pode te dar, e ele vai te dar, se você estiver no caminho, isso fizer parte do teu propósito. Entende o que eu tô falando? Não. Mas ele não morreu para isso, cara. Depois daquele dia eu não prestei mais. Hoje, quando eu preciso pedir, às vezes eu tenho o maior medo de pedir. Eu disse, Deus, eu tenho um assunto para falar contigo, irmão. E às vezes eu não peço. Por quê? Porque eu não tenho mais direito de pedir nada. Porque ele já fez tudo, cara. Ele já morreu, ele já deu tudo que tinha que dar. Agora depende de mim. Entende o que eu estou falando? Não. E isso aqui, gente, se essa aula pudesse impregnar isso na mentalidade de vocês, vocês já são dono de toda a riqueza. Entende? Você só tem que estar preparado para isso acontecer. Entende o que eu estou falando? Não. Não precisa pedir mais nada. Tudo já é teu. O mundo já foi criado para nós. A prosperidade já é nossa. Só eu não posso usar ele como relacionamento para me alcançar isso. É só isso. Se eu entender que isso já é meu, que já tomei posse, cara, só vive segundo as normas dele, segundo o que ele quer para ti, que tá tudo certo. Você já vai ter isso, tá? Vamos lá. Então, uma forma de enriquecer a Deus é honrar a criação. Se eu chegar para Deus e dizer assim, para Jesus, para Deus dizer assim, Deus, tu és feio, Deus fica ofendido? Deus, tu não tem poder nenhum. Deus fica ofendido? Se eu pecar hoje, Deus perdoa? Se eu pecar amanhã, Deus perdoa? Se eu pegar em 2027, Deus perdoar? Deus vai perdoar? Vai. Se eu disser, Deus, eu não te adoro, muda quem é Deus? Muda? Deus, tu és um... eu sou ateu, eu não acredito mais em ti. Deus vai ficar, meu Deus. Helena deixou de acreditar em mim. Vai ofender a Deus? Não. Então vocês têm que aprender isso aqui. Nada que você faça vai mudar quem Deus é. Nada. Nem xingar Deus, nem adorar a Deus. Quebrou uma crença, não quebrou? Helena, eu sempre tive que adorar a Deus. Adorar a Deus não muda quem Deus é. Você pode cantar 24 horas até sair sangue da tua goela. Não vai mudar nada, Deus. Ele continua sendo Deus. Assim como se você confrontá-lo, enfrentá-lo, também não vai mudar nada, Deus. Mas vai mudar você. A oração não é para mudar Deus, a oração é para mudar você. Entende o que eu estou falando? Não. Então,
A tua vida, a tua consagração, a tua busca é para te moldar, não para mudar quem Deus é. Você orar, não orar, pecar, não pecar, não muda o que Deus tem para ti. Já está pronto, mas muda você para encontrar o que Deus tem para ti. Entendeu? Não. Não é Deus que tem que se preparar para te abençoar, é você que tem que se preparar para receber a bênção dele. Porque ele já deu, já está entregue. Quando eu entendo essa lógica, eu começo a honrar a criação. Então, por exemplo, você andar de gravata, você andar todo arrumadinho, não muda nada quem Deus é. Sabe qual é a única forma que o diabo tem de enfrentar Deus? Isso aqui mudou a minha lógica de pensar. Imagina que Deus mandou o filho dele para morrer numa cruz, ser chicoteado, pisoteado, tudo que a gente falou aqui, humilhado, tudo mais. Para quê? Para te salvar. Para você não precisar passar por isso, porque você não tinha condições de passar por isso. Então, nós pecamos lá no Éden, os nossos pais adquiriram um HIV, não um HIV de verdade, mas um pecado. Então, nós já nascemos com esse pecado. Se um pai ou uma mãe tem HIV e eles engravidam, o filho vai nascer com HIV. A culpa é do filho? Não. Mas ele adquiriu um pecado dos pais, uma consequência dos pais. Ponto final. Então, eu já nasci com esse pecado. Qual é o único jeito? Alguém aqui consegue se curar da HIV? Não, não tem como se curar. Na lógica do pecado é igual. Nossos pais lá no Jardim do Éden pecaram e a gente nasceu com esse pecado. Qual é a única forma de a gente não ser curado disso? Através de Cristo, Cristo morreu e levou sobre ele os nossos pecados. Então a gente foi perdoado, a gente está livre. Uma vez que você chegou lá e disse, Deus, eu acredito que o Senhor nasceu, morreu e ressuscitou dentre os mortos, é o Filho de Deus e eu quero te seguir. Você vai lá e fez a confissão de fé. A partir daquele momento, você está liberto desse pecado. Do pecado original, não dos pecados. Do pecado original lá, que veio do... Quando você fez isso, você está de novo reinserido no reino. Beleza? Beleza. A única forma que o diabo tem de confrontar Deus não é enfrentando Deus. Imagina o diabo chegar na presença de Deus, igual foi a Jó. Foi Jó e dizer, Deus, tu és um ridículo, eu sou mais poderoso que você. Deus olha pro diabo, quem é tu, cara? Sabe como é que o diabo faz? Isso mudou minha lógica de pensamento. Quando nós estamos pecando, ou quando, não sei se vocês já viram aquela skip roll nos Estados Unidos, que as pessoas estão drogadas assim, tipo zumbis, já viram aquelas pessoas que usam toda a droga? Aquilo para Deus é o jeito é a ferramenta que o diabo tem de afrontar Deus. Ele sobe no céu e diz assim, ó, tá vendo aquela pessoa lá que está pecando, que está fazendo com a vida dela? Tu desse o teu filho, tu desceu, tu fez luto e olha o que ela está fazendo com a oportunidade que tu fez para ela, que tu deu para ela. Entende o que eu estou falando? Não. É a única forma que o diabo tem de confrontar Deus, de enfrentar Deus, de acusar Deus. Tá vendo Jó? Ele está bem assim porque ele tem grana. Então ele só te honra porque ele tem grana. Aí foi lá e deixou Jó pobre. Jó continua honrando. Imagina uma pessoa que só faz coisa errada, estupra, mata, pedofilia. Deus chega lá, tá vendo aquele pedófilo lá que tá abusando daquela criancinha? Tu deu teu filho por ele, não deu? Deu. Olha, não valeu de nada. Olha como... Tu entendeu? A única forma, porque teu pecado, Deus vai perdoar. Deus não tem problema com o pecado. Deus não tem problema com adoração, com nada. Deus tem problema quando você desonra a vida que Ele te deu. A única forma de você honrar a Deus é cuidando das coisas que Ele fez aqui na terra. Então, quando você cuida da outra pessoa, serve a outra pessoa, se o diabo tem o poder de chegar e acusar Deus, ó, tá vendo aquela pessoa que está fazendo tudo errado, porque tu deu o teu filho para ela, ó como tu errou. Quando tu faz ao contrário, tu serve aquela pessoa, Deus começa a te abençoar. Vocês entendem o que eu estou falando, não? Por quê? Porque, cara, você está honrando a criação que Deus fez, você está servindo quem Ele colocou aqui na terra. Entende, não? Vamos para o ponto 3, deixa eu passar um outro vídeo aqui. Então, nada é teu, tudo é dele. Você só é um administrador de tudo que Ele deu aqui na terra. Quando você entende isso, o carro que eu tenho, a casa que eu moro, não é meu. Então eu não posso me orgulhar por aquilo ali. Cara, Deus me deu, se Ele tirar, não posso fazer nada. Entende? Olha só isso aqui que interessante. Jesus, então, Ele dá respostas com os seus sinais, com as suas atitudes, e dizendo, aquele que estava coxo agora anda, aquele que estava surdo agora ouve, que estava cego agora vê. Eu sempre brinco com esse texto, né? Que o pobre fica na fila, né? O coxo
viu. Aliás, o coxo andou. Não, isso nos meus cursos também acontece. Isso é fácil. O coxo andou. O cego viu. Tá chegando a minha vez, o pobre na fila. Quando chegar a minha vez, ele pega uma mala de dinheiro, né? Como é que é? Topa ou não topa? E vai. Quando chega no pobre, ele fala, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Oh, justo na minha... Entenderam ou não? O cego Jesus curou, o aleijado Jesus fez andar. E o pobre não, aos pobres será pregado o evangelho. Entendeu? Não é a promessa que vai deixar de ser pobre. Eu tenho uma teoria para isso. A minha teoria é que a doutrina e a teologia da prosperidade é uma grande furada. Deus pode nos abençoar, sim. Muita coisa pode acontecer na nossa vida financeira, sim. Depende da bênção de Deus? Não unicamente. Nosso trabalho, tudo aquilo que a gente vive na terra, nosso preparo. Mas aqueles que vão à igreja achando que Deus vai encher-os de dinheiro, está errado. Aos pobres ele prega o evangelho. O evangelho faz o resto. O evangelho educa, o evangelho prepara, o evangelho amadurece. O evangelho forma o homem para que seja bem sucedido segundo a sua capacidade. E se também tiver muito dinheiro ou pouco, não faz diferença, porque a nossa alegria não é ter muito, não é ter pouco, é ter Deus. Entenderam? Glória a Deus. Tá? Então, a teologia da prosperidade é furada disso. Por quê? Porque o cara vem achando que a igreja vai resolver o problema dele. Não. A igreja veio dar o que ele... Deus veio dar o que ele precisa, salvação. O resto é o que vai acontecer. Então, o terceiro ponto, escândalos e frustrações. Talvez aqui seja o ponto... Mais 10 minutos a gente acaba. Pode ser, gente? Vocês chegaram atrasados, vocês vão ter que aguentar um pouco, tá? Tá. Ó, escândalos e frustrações. Quem vai ler pra nós? Lê o ponto 1 ali rapidinho. Alguém quer ler? Não pode ler? A teologia da prosperidade pode produzir frustrações profundas na alma do crente sincero, que mesmo orando e ofertando fielmente, não experimenta a prosperidade prometida. Isso pode gerar sentimento de culpa, dúvidas de quanto à sua fé ou até abandono da frequência na igreja. A pessoa enganada pela promessa de uma vida sem problemas não está preparada para lidar com o sofrimento e provações normais da vida cristã. A fé genuína não está centrada em resultados materiais, mas em um relacionamento com Cristo que transforma vidas e prepara o coração para a eternidade. Quando se prega um evangelho centrado no bolso e não na cruz, abandona-se a essência da fé cristã. Viu? Ó, então assim, ó, escândalos e frustrações. O que isso traz para nós? Lembra daquela irmã que o filho não ressuscitou? Todo mundo estava aqui quando eu contei que ela acreditava que o filho ia ressuscitar? Gerou para ela o quê? Uma frustração, cara, porque ela acreditou numa coisa que não foi Deus que falou, tá? Outra coisa, não é só dinheiro que a teologia da prosperidade prega, são curas, casamentos. Não, Deus falou para mim, lembra da mulher que estava esperando o cara separar para casar com ela? Porque ela acreditou que Deus, aquele era o homem de Deus para a vida dela. Deus falou que aquele era o homem de Deus? Não. Outra coisa, desejos. Não, meu desejo era ter um Audi R8, o Audi do jogador de futebol. Cara, Deus não falou aquilo ali para mim. Deus pode me dar 10 daqueles, 50, 1000, a fábrica da Audi. Mas isso não tem nada a ver com o evangelho, tá? Assassinatos. Eu já vi pessoas orar para que outras morram. Aliás, que convive com a gente. Não, eu estou orando porque eu tenho certeza que Deus vai levar o fulano. Não, gente, eu estou falando com causas aqui da nossa igreja. Deus vai levar o fulano. Eu creio que Deus vai recolher ele. Cara, eu creio que Deus vai recolher ele. Que isso? Então existe o quê? Uma macumba gospel, uma mandinga. Oração contrária. É como se você quisesse contratar um trabalho lá na macumba. Como é que é feito o trabalho? Chega lá, paga, a pessoa diz, ó, compra 10 velas roxas, 10 amarelas, 10 vermelhas, um frango, uma farofa e eu vou fazer um trabalho. Na igreja funciona com a oração. Já viram aquelas irmãs que botam o papelzinho embaixo do joelho? Não. Escreve o nome da pessoa, eu vou te colocar embaixo do joelho na oração. Onde é que está na Bíblia que colocar o nome da pessoa embaixo da oração, Deus vai resolver? Eu tenho que não sair do coral. Tá bom? Tem uns jogos que tem que Quem sair tiver do que sair, coral. pode sair. Beijo pra vocês. Deus abençoe. Tchau, muito obrigado. Tamo junto, valeu. Valeu, mano. Ó, outra coisa. Por que eu frequento a igreja se não muda nada, se nada acontece? Se você frequenta a igreja e não está mudando nada, é você que está mudando para o mundo. Entende, não? Tá? É você que está sendo mudado para o mundo. Não é sobre resultado, é sobre relacionamento. Qualquer sacrifício que seja colocado no lugar do sacrifício de Cristo é maldição.
Então, se você tiver que sacrificar, eu vou fazer a oferta do sacrifício. Que sacrifício? Não existe mais sacrifício. Entende? Então, qualquer coisa que seja colocada no lugar de Cristo é maldição. A distância do evangelho puro. Quem vai ler para nós? Lê ali rapidinho. A centralidade da prosperidade material afasta a igreja do centro do evangelho de Cristo. Em vez de proclamarmos a cruz, a graça e o arrependimento, passa-se a anunciar promessas de sucesso financeiro como se fosse o objetivo principal da fé. Esse desvio enfraquece o discipulado, pois não há ênfase na negação de si mesmo, na cruz diária e na perseverança diante do sofrimento. O evangelho de Jesus é para todos, ricos e pobres, saudáveis e doentes, bem-sucedidos e fracassados. O Salvador que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Voltar ao evangelho puro é necessário para que a igreja exerça seu papel na sociedade. Devemos pregar Cristo crucificado e ressuscitado, o arrependimento e a santidade, e lembrar que, embora Deus possa abençoar materialmente, o maior presente é a sua presença conosco. Olha o que eu escrevi ali, ó. Apesar de todas as pessoas ricas do mundo, todas eu coloquei entre aspas, mas 99,9% das pessoas mais ricas do planeta são cristãs. Se você pegar hoje na nossa cidade, os maiores empresários das maiores construtoras são cristãos. Estou fazendo culto da empresa. Não é isso. Às vezes são cristãos da igreja católica. Então se você pegar... entendi. Tu entendeu? Tem a fé em Cristo. Só que, eu olhar, se você pegar hoje o empresário mais rico da nossa cidade, o empresário mais rico de Balneário Camboriú, o empresário mais rico de Porto Belo, o empresário mais rico de Tijucas, todos eles são cristãos. Têm a fé em Cristo. Só que isso não é um parâmetro para mim se tornar cristão. Entendeu ou não? Tipo, não é você cristão para ficar o mais rico da cidade. Exato. Apesar de que... É possível. É possível. Então, se você pegar hoje as pessoas mais ricas do planeta são cristãos. Se você pegar os maiores, os ganhadores do prêmio Nobel, são cristãos. Creem em Cristo, têm algum relacionamento com fé. Albert Einstein. A maioria dos grandes cientistas do mundo que já passaram são cristãos, eram cristãos, tinham fé. A Igreja Católica, católica, mas a Igreja pagava ciência para eles. A Universidade de Harvard, a Universidade de Yale, a Universidade de Princeton foram formadas por cristãos, porque eles acreditavam que eles precisavam estudar para poder pregar o Evangelho. Para provar. Tá? Mas a centralidade não pode ser essa. Por quê? Porque o sucesso nada tem a ver com salvação. A salvação é para todos, o dinheiro não. Tem pessoas que vai ter acesso, vai ter salvação, mas se ela ganhar o dinheiro, ela perde a salvação. Então a salvação é para todos, o dinheiro não. Entendeu? Sim. Eu tenho uma amiga que ela tem um café ali no Coque e ela serve aqui, ela pega ali na sede, né? E um dia a gente estava conversando sobre isso de empresa, de administrar, como é difícil ter funcionário, todo esse trabalho, né? E ela falou, Lana, às vezes Deus não abençoa, né? Abençoa, porque tu não vai ter psicológico para lidar com a situação. Tu consegue deitar na tua cama e saber que tu tem um boleto para pagar do banco de não sei quantos mil, tu tem 3 funcionários para cuidar, tu tem férias para tratar. Se tu se preocupa com um talão de luz que tu tem que pagar, imagina tu lidar com uma empresa, com funcionário, com... É bem isso, tá? Então, assim, a salvação é para todos, o dinheiro não. Mas por que não? Porque Deus não tem para dar? Não, Ele é o dono do ouro e da prata. Então o problema não é que Deus não tem o dinheiro para dar, o problema é que você não está preparado para receber. Lembra, Júnior, quando a gente falou da África? Tá? No começo, antes de você chegar, o Júnior falou a pregar a teologia da prosperidade de Santa Catarina, onde sobra emprego, é fácil. Agora pregar na África. Daí eu até usei um exemplo assim, que hoje existe mais comidas, mais alimentos sendo produzidos no mundo do que a humanidade pode consumir. Então o problema não é que Deus não dá riqueza, o problema é que os homens não sabem administrar. Entendeu? Tá? Então, a salvação é para a alma. O dinheiro, se vier, é para servir o reino. Rico ou pobre, a satisfação só vai vir em Jesus. O terceiro ponto, chamado a fidelidade, vamos lá. A verdadeira fé cristã nos chama a fidelidade a Deus independentemente das circunstâncias. O contentamento, como ensinou o apóstolo Paulo, é aprendido tanto na fartura quanto na escassez.
Essa fidelidade não depende de que recebemos, mas de quem Deus é. Confiar no Senhor é reconhecer que Ele é digno de ser servido, mesmo que as bênçãos materiais não cheguem. Os crentes devem buscar ser generosos não para receber mais, mas por gratidão e obediência ao Senhor. A oferta não pode ser um investimento com promessa de retorno financeiro, mas um ato de adoração. A generosidade cristã é marcada pelo desprendimento e pelo amor ao próximo, refletindo o coração de Cristo. Além disso, a maturidade espiritual exige que se compreenda o valor do sofrimento como parte da formação do caráter cristão. Quando a igreja reconhece isso, ela se torna mais forte diante das lutas, mais solidária com os que sofrem e mais fiel ao seu Senhor. A teologia bíblica nos convida a confiar na providência divina e a entender que, ainda que não tenhamos abundância de bens, temos em Cristo tudo o que precisamos. Somos chamados a glorificar a Deus em tudo, seja na fartura ou na escassez, vivendo para o louvor da sua glória. Então, para finalizar, gente, imagine a igreja perseguida do Afeganistão. Imagine a igreja perseguida da Índia. Os irmãos se reúnem dentro de cavernas, dentro de subsolos para fazer culto. Então é uma igreja que não tem fé. Nós é que temos um ar-condicionado, igreja boa, estacionamento, viemos de carro para a igreja, temos um ar-condicionado. A gente é que tem fé. Tem telão. Tem telão, eles lá reunidos no escuro, embaixo de uma árvore, aí eles não têm fé. Porque eles não são prósperos. Outra coisa, agora imagina o preguiçoso, o incapaz, que não estudou, que não leu a administração, que não faz nada, o compulsivo por compras, que tudo que ele vê ele faz fiado, suja o nome dele, culpando a Deus por não prosperar ele. Entende essa... Se o evangelho da prosperidade é verdade, eu posso cometer o que eu quiser com o meu dinheiro e Deus vai ter que sempre me sustentar. Aí Deus dá 10 mil, em vez de eu abrir uma poupança e investir no banco, eu compro um iPhone. Aí o cara gasta todo o dinheiro dele, faz dívida, faz babaquice, é um relapso com o dinheiro. Não, Deus, tu não está me abençoando, o que é isso? Aí sempre a culpa é de Deus. Por isso que a teologia da prosperidade não funciona, porque a lógica não é essa, tá? Então não é sobre o que ele dá, é sobre o que ele é. E aqui entra uma outra coisa. Deus não precisa ser honrado. Deus não precisa ser honrado. Quem que você é para honrar Deus? Ah, porque se eu levo uma vida certinha, eu honro a Deus. Se eu levo uma vida pecaminosa, eu desonro a Deus. Não muda nada a honra de Deus. Entendeu? Agora, honrá-lo é prosperidade. Eu posso viver a vida que eu quiser, mas eu decido viver uma vida de honra. Aí é prosperidade. Vocês entendem o que eu falei? Não. Se eu andar, não, eu tenho que andar conforme a regra manda eu andar. Eu tenho que andar nos trinques conforme a igreja pede. Isso não é honra. De às vezes o meu coração pode. Honra é eu podendo ter todas as outras opções e decidir, não, Deus, eu quero viver essa vida porque eu entendo que essa vida é uma vida que vai honrar. Aí eu escrevi uma outra coisa aqui, ó. Eu não dou porque eu tenho. Ah, eu não estou dando dízimo porque eu não tenho. Ah, eu não oferto porque eu não tenho. Então, eu não dou porque eu tenho. Está sobrando para mim dar. Eu tenho porque eu dou. Entende a lógica da honra? A lógica da honra não espera sobrar para mim dizimar e dar oferta. A lógica da honra é, eu dizimo e eu tenho dinheiro porque eu já fiz isso. Ele já me deu tudo que eu precisava. Isso é só uma forma de eu entregar de volta, honrar ele. E a diferença estava no Caim e no Abel, né? Abel honrou a Deus. Caim não. Deus rejeita o Caim. Então, honrar a prosperidade, tá? Eu confio nele e ele faz comigo o que ele acha bom. Quando eu entendo isso, umas coisas que eu aprendi recentemente é você não querer sair da prova que Deus te colocou. Eu vejo, Deus vai te dar vitória, porque Deus vai te entregar. Se você está na prova, é porque você precisa aprender alguma coisa. Então, eu vejo muita gente, Deus abre a porta, Deus me dá o relacionamento, Deus me dá a casa. Mas se eu estou sem, o que Deus quer me ensinar naquilo ali? Então, quando eu sinto que tem alguma coisa errada, eu vou para a oração de Deus. O que é que tu quer me ensinar? Eu quero aprender rápido já para passar essa prova aqui. Entendeu? Porque se eu orar para Deus, tira de mim esse cálice, passe essa prova, eu não estou querendo aprender o que Deus está querendo me mandar. Eu estou achando até que Deus está errado. Por que Deus não colocou isso sobre mim, meu Deus do céu? Não, Deus, o que é que eu tenho que aprender para mim passar por isso rápido e já sair disso aqui?
Entende não? Sim. E às vezes eu oro da seguinte forma: Deus, se tu queres me ensinar alguma coisa, não precisa tirar o dinheiro, não precisa tirar a saúde, não precisa, sabe? Porque a gente às vezes, porque Deus tem que tocar num filho para mim aprender. Não precisa. Aprenda sem não precisar tocar. Deus, o que é que tu quer comigo? Me fala que eu já quero fazer antes de eu ter um problema. Entende o que eu estou falando? Não. E às vezes a oração de novo ela vai ser equivocada. Mas o teu relacionamento, tu entende? O Espírito Santo vai traduzir essa oração. Gente, para finalizar, eu trouxe um último vídeo, eu quero só fazer uma dinâmicazinha rapidinho, para a gente entender como o dinheiro... Olha isso aqui que interessante. Olha isso aqui. Essa moça estava guardando um dinheiro para ir para os Estados Unidos, ela está doando para um terreno, pastor Lauro. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem foi a irmã que deu dinheiro? Alguém na internet ligou e disse vai dar passagem para você ir para os Estados Unidos. E cadê a menina que vai para os Estados Unidos? Cadê? Vem cá. O Jimmy Roberto doando $1.000 para você levar. Amém? E você não chega lá sem dinheiro. Eu quero declarar que você não vai para os Estados Unidos e eu sou americano. Você vai para lá para fazer bênção. Como uma flecha, nós te impulsionamos como uma flecha naquele lugar. Você entendeu? Deus é obrigado a fazer isso? Não. Ontem alguém contou um testemunho para mim. Ontem alguém contou. Ela falou com uma pessoa e disse... E a pessoa reclamou que estava faltando... Reclamou não, mas... dentro da conversa ela soube que faltava R$500 para pagar a fatura do cartão. Ela pegou e disse, eu vou dar R$500 para a pessoa. Ela tirou do salário dela, e ela nem ganha tão bem, e deu R$500 para esse pastor. Pagou, ajudou, disse, então vou dar aquele 500 que faltava lá, você mesmo. Ela deu esse dinheiro 5 horas da tarde, 7 horas da noite, ela dá banho numa senhora, ela foi dar banho, extra salário, extra tudo, a senhora disse, vou te dar R$1.000. Não. Ela ligou, passou e disse, tu é terra fértil mesmo, hein, pastor? Semeei para ti 500 e ganhei 1.000, eu acabei de ganhar 1.000 em dinheiro. 1.000zinho. Isso é regra? Não. Dar dinheiro para a igreja garantiria que ela ia ganhar passagem? Não. Ela fez sem esperar o troco. Ela fez sem esperar, o coração dela queimou naquilo ali, e no final o pastor Luiz fala para ela, tu não está indo para viver o sonho americano, tu está indo como uma flecha, alguém que vai chegar lá e levar. Mudou o propósito, você entendeu? E essa dinâmica que eu trouxe era para ser um pouquinho diferente, mas não vai dar tempo da gente fazer, do jeito que eu tinha pensado. Mas na vida comercial, para quem é empresário, existe um tipo de dinheiro que é o dinheiro do crédito, que não é a grana que você tem que colocar, se chama nota promissória. O que é uma nota promissória? É uma nota de promessa, é um cheque, como se fosse um cheque. Então, eu vou lá e faço um acordo com alguém, faço um contrato com alguém e assino uma promissória. Olha, até dia 1º de janeiro de 2027 eu vou te pagar esse dinheiro, beleza? Então eu estou dando uma nota de promessa. Então é dessa época, né, Júnior? Ainda existe, tá? Ainda existe a nota promissória. Você compra ela, você assina e aí pode ser cobrada na justiça, tá? Então imagina que eu sou Deus e que eu tenho condições de dar o que vocês quiserem agora, beleza? Então, eu não escrevi nada, a ideia era para escrever, mas nós já temos que ir para fora. Então, Camille, imagina que o que você me pediu, eu estou te dando aqui agora. Então, se for dinheiro, faculdade, sei lá, o que você quer. Então, você está tendo isso aqui agora, tá? Ele também, tudo que você pediu está aqui. O Arthur, não sei o que você quer, 1 milhão, 1 bilhão, eu não sei. Tá? Cada um de vocês vai ter a sua nota promissória, beleza? Era para escrever, mas não... Aqui, ó. Júnior, todo mundo ganhou, certo? Então, vamos lá. É só mentalizando. Então, você tem a caneta para você escrever. Mas imagina que aqui na frente, vamos lá, o que eu quero agora? Assim, eu tenho alguns projetos. Eu, quando estou fazendo 40 anos agora, eu tenho que redesenhar a minha vida, porque eu tinha alguns sonhos quando eu tinha 6 sonhos. Não sei se eu já falei isso aqui para vocês, não? Quer que eu conte? Não. Eu tinha 6 sonhos. Eu gostava de carro, eu queria ter um carro bom. Eu queria ter... Eu já contei isso, né? Eu me lembro bastante já. Eu queria ter um carro bom, eu sempre gostei de carro, aqueles carrão e tal. Na minha época tinha um carro chamado Ômega CD, aquilo era uma coisa assim, extraordinária.
Então eu queria ter um carro bom, eu queria ter uma casa boa, porque a gente era muito pobre. Meu pai tinha carro, não vai lembrar. Eu lembro da casa. Uma caminhonete toda enfiada. Nós era pobre mesmo, assim, de faltar comida. Os irmãos tinham que dar a cesta básica lá em casa. Aí eu falei, mas hoje tu tá bem, porque daí tu tinha um avô rico. Tinha, meu avô era juntador de reciclagem. Mas então foi o outro avô. Não, mas o outro também era. O meu avô juntava reciclado com uma carroça, um cavalo e uma carroça. Daí o outro da minha mãe era pior, ele juntava com a caixa de geladeira e 2 rodas de bicicleta. Assim, tá? Muito pobre, muito pobre. Meu avô, no dia da morte dele, eles não tinham comida para comer e ele tinha ganhado uma cesta básica, uma comida. Aí ele foi para a igreja, chegou em casa, ele disse, mulher, faz uma janta para nós, faz. Daí ela disse assim, Adão, se eu cozinhar o que tem na geladeira, amanhã as crianças não vão ter comida? Ele disse, amanhã Deus vai prover. Ela cozinhou, naquela noite ele passou mal e faleceu. Se ela não tivesse feito a janta. Não era pobre, é abaixo da linha da pobreza. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Sério. Porque uma coisa é você ser pobre, mas você tem comidinha e tal, e ter o saláriozinho. Você não consegue ter o melhor carro, você não consegue ter a melhor casa, mas você vive. Não, tem gente que não tem comida para comer. Era essa a situação que eu estou falando. E, então eu tinha 6 sonhos. 6 sonhos. Eu queria ter um carro bom, eu queria ter uma casa boa, eu queria ter filhos em colégio particular, eu achava o máximo. As meninas nem fazem ideia do que eu estou falando. Quando alguém fala assim, eu estudo no Atlântico, eu estudo... Cara, aquilo para mim era de uma riqueza. Plano de saúde, cara, quando a pessoa dizia que era Unimed, meu Deus, cara, aí era maravilhoso. Eu queria ter faculdade, eu estou esquecendo uma aqui, mas eram 6 coisas. Ministério na igreja, casado, não lembro o que era, mas era mais alguma coisa. E isso para mim era o máximo. E quando você consegue isso, você fica pensando, tá, mas e agora? Entendeu o que eu estou falando? Não. Atingiu o teto. Qualquer passo. Tá. E um cargo eclesiástico na igreja. Era alguma coisa assim, né? Tá? Então, imagine que esses sonhos se realizaram. Agora eu redesenhei. Depois se um dia a gente for dar uma palestra financeira, eu abro ali o meu projeto novo, assim, para os próximos 40 anos. Então imagine que tudo que eu escrevi no meu projeto, avião, não sei o que, casa em Orlando, helicóptero, tá? Tudo que eu escrevi, Deus vai dar. Então, tudo que vocês quiserem, era para escrever, para a caneta ali. Vocês escreveram ali o sonho de vocês, beleza. Aí vocês vão me dar esse papel escrito, certo? E eu vou dizer, beleza, a Camila pediu aqui uma faculdade, a Camila pediu ter dinheiro de sobra, 10 coisas aqui. Pô, beleza, aprovado, eu vou dar. Aí eu viro o papel e eu coloco atrás assim, data da sua morte, tal. E devolvo o papel para você. Aí tu olha e diz, uau! Eu pedi R$1 milhão para Deus e Deus vai me dar R$1 milhão, yes! Aí quando você vira a data, mas a data da tua morte é amanhã. Tem valor esse sonho? Hã? Pô, se tu tem R$1 milhão, tu é um cara milionário, pô. Só por um dia. Hã? Só por um dia. Você é milionário por um dia, né? Mas, cara, Deus está te dando. Você pediu para ser um milionário, tem R$1 milhão. Toma. Aí você vai morrer amanhã. Valeu de alguma coisa? Não. Vocês têm que entender isso. Então, nenhuma riqueza na tua vida é importante se ela está fora do propósito de Deus. Eu tenho R$1 milhão, mas e daí? Eu vou morrer amanhã, então não adiantou de nada. Entende o que eu estou falando? Eu tenho meu casamento, mas e daí? Está fora do propósito. Eu tenho minha faculdade, mas e daí? Nem era o que Deus queria para você. Deus queria você outra coisa, cara. Eu tenho, sei lá, eu estou onde eu estou, eu gravei meu CD. Meu CD nem tem mais CD. Agora eu sou um cantor, eu sou um pregador, eu sou o quê? Mas e daí? Está fora do propósito. Não adianta de nada. Eu estou te dando R$1 milhão, que você queria R$1 milhão. Mas do que adianta esse R$1 milhão? Você vai morrer amanhã. Então não mudou nada da tua vida. Então, galera, a aula de hoje era para dizer exatamente isso daqui. A teologia da prosperidade não é bíblica. A teologia da pobreza não é bíblica também. Qual é a teologia da Bíblia? Relacionamento. Deus, aqui estão os meus sonhos. Se o Senhor achar que esses sonhos aqui para mim faz sentido, amém. Se não, reabisca eles, joga fora e me dá um novo. Faz um novo para mim, aquilo que o Senhor quer. Porque daí vai fazer sentido. Aí, se voltar dele com R$1 milhão, significa que você não vai morrer amanhã, você vai usufruir desse R$1 milhão para o reino de Deus. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Significa que se vier dele
Ah, cara, daí pode é o que está escrito. Aí os teus sonhos se alinharem com os sonhos dele, aí não tem Mas problema. ele vai valer muito mais que 1 milhão. Amém? Muito mais. 1 milhão nem é incomparável, né? Amém, gente? Amém. Desculpem o horário, mas é a primeira vez que eu estou com vocês aqui, então tudo certo. Vamos orar para encerrar. Pai, te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor, aprendendo a tua palavra. E entendemos que o Senhor é quem determina aquilo que a gente precisa, que a gente quer ser e que a gente vai ser. Que não seja segundo o nosso coração. E que seja sempre a tua vontade. E que, por favor, a nossa vontade, Senhor, esteja alinhada com a tua vontade. Obrigado, Pai, porque tu já deste mais do que a gente precisava, que é a salvação, a fé, viver a vida segundo o teu reino, Senhor. Tudo que vier depois disso são coisas que o Senhor preparou para alegrar o nosso coração, mas a nossa alegria verdadeira vem do Senhor. Eu acredito que aqui tem jovens que têm propósito, que aqui tem jovens que têm sonhos, que têm coisas que são inacreditáveis, porque a tua Bíblia diz que aquilo que não passou pela nossa mente, que aquilo que nós não ouvimos e nem vimos, é o que o Senhor tem preparado para nós. É muito mais que ouro, prata, dinheiro, riqueza, dólar, euro, é muito mais aquilo que o Senhor preparou para nós, que é a salvação e a vida eterna. Obrigado por essa aula e por essa oportunidade de refletir sobre a tua palavra, em nome de Jesus.